Bom, vamos sem abertura mesmo, né? Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bugrino, né? A gente teve um probleminha aí, eu não sei o que aconteceu, cara. O mouse do meu computador simplesmente sumiu, né? Desapareceu aqui da tela. Então eu não consigo soltar vinheta, não consigo soltar nada hoje. Mas o mais importante de tudo é o conteúdo, né? Espero que a gente consiga, acima de tudo, bater um bom papo, gerar um bom conteúdo, né, para o nosso torcedor de um modo geral. A gente esperou bastante por esse momento, né? Nós aqui da Rádio Web Planeta Guarani esperamos bastante para poder produzir esse conteúdo. E temos um desafio gigantesco também, né? Porque, para falar a verdade para vocês, entrevistar o Farney Coelho, que é o que a gente vai fazer hoje, virou um desafio para a gente. Por quê? Porque o cara já falou com todo mundo, né? Ele já falou com todos os canais, né? Com toda a imprensa tradicional, já falou com o canal de torcedor, já bateu um papo com quase todo mundo aí sobre o Guarani. E a gente agora vai ter que ser muito criativo para conduzir uma entrevista, não sendo repetitivo, né? E já vou introduzir o Fernando Lovato aqui também. Ô, Fernando Lovato, sem vinheta, até fiz uma vinheta nova para você que eu ia estrear hoje, mas eu não consigo, viu, cara? Então, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui no nosso Bugre em Foco. Esse é o 6º programa da série, né? A gente criou esse programa na entre-safra aí do futebol, né? Nessa intertemporada do Guarani, e vamos tratar um pouquinho do nosso canal no YouTube. Nada melhor do que trazer o Farney Coelho ao vivo. Um prazer te receber aqui, viu, Fernando Lovato? Ortiz, boa noite ao Farney. Um prazer é meu, né, Ortiz, participar de futebol, de falar sobre futebol, né? E nada melhor que quem comanda o futebol do Guarani, né? Então, que ele seja bem-vindo, que seja uma entrevista legal, esclarecedora, né? Já falou muita coisa nas entrevistas passadas aí, mas vamos ver se a gente tem um papo legal, saber da história dele, né, Ortiz? Como é que ele chegou aqui e tal. Vamos aí, vamos conversar. E o homem gosta de conversar também, né, Ortiz? E a gente também não gosta, né? Vamos até a meia-noite hoje. Esse é meu medo, né? O Fernando Lovato entrevistando o Farney Coelho é complicado, viu? Ó, já vou trazer ele pra tela aqui, ó. Hoje o nosso programa é cheio de frescurinha, viu, Farney? É cheio de vinhetinha, tem abertura chique, com o hino do Guarani ao fundo e tal. Hoje nada disso vai funcionar, tá? O que vai funcionar hoje é o conteúdo, que eu espero que seja muito bom. E começo te agradecendo muito pela disposição em nos atender. É um momento que a gente realmente gostaria muito que tivesse, né? Chegamos até a conversar sobre isso num outro momento, né? Eu disse, olha, me lembro até da sua fala, você falou assim, pô, dou a entrevista agora, vamos lá. Eu falei, não, cara, eu não posso te entrevistar sem passar pelo Departamento de Comunicação. Faço questão que o Departamento de Comunicação aprove e tal, e no momento certo isso acontecerá. O momento certo é hoje, meu irmão. Deus escreve certo por linhas certas. Então, seja muito bem-vindo, tá, ao nosso Bugre em Foco. Estamos na Rádio Web Planeta Guarani. Já deve ter dado algum trabalho para você. Sua orelha deve ter esquentado com algumas besteiras que nós já falamos por aqui também. Seja muito bem-vindo e que seja uma noite muito legal para todos nós, viu, Farney? Pô, prazerzão, cara. É muito legal poder conversar com vocês. A gente já vê uma vibe diferente. Na verdade, não, tá? A segunda, nessa série que eu tô dando aí, é a segunda entrevista só que eu tô dando. Semana que vem eu acho que tem mais 2 ou 3. Na verdade, agora eu pedi para os meninos da comunicação ali para atender o máximo possível, né? Porque na época de competição, pré-temporada, às vezes fica corrida, a gente não consegue, né, dar tanta atenção. Mas eu acho que é muito importante a gente falar com o nosso torcedor e nada melhor do que um podcast como o de vocês, que é de torcedor para torcedor, né? Então acho que é muito bacana a gente poder estar conversando com vocês. Ó, legal, o prazer é todo nosso. E assim, eu já vou começar com um negócio assim bacana. Logo que você foi contratado, né? Na verdade, eu passei todas as entrevistas que você concedeu torcendo para ninguém tocar nesse aspecto, tá? Nesse ponto. E ninguém tocou. Então eu vou ter o privilégio de tocar aqui agora, tá? Logo que você foi contratado, eu fui lá olhar o teu currículo e tal, falei, pô, peraí. Você é de Rio Grande, pô, lá no Rio Grande do Sul, é verdade isso? Você é de Rio Grande, né? Rio Grande, eu tenho, até esses dias um torcedor de lá me mandou uma mensagem dizendo assim, pô, cara, todo mundo que sai de Rio Grande não fala de Rio Grande, tu fala de Rio Grande, pô, vou te parabenizar porque tu fala de Rio Grande. Cara, eu tenho muito orgulho de ser de Rio Grande, né, mais preciso da Vila da Quinta, que é um bairro entre Rio Grande e Pelotas. Um bairro que era extremamente familiar, hoje já não é tanto, né, já vai crescendo, também vai criando outras vertentes, mas quando eu me criei naquela infância bem de criança mesmo, na rua, né, no campo do Quinta, no campo do Nacional, né, nos campos de bairro, olhando veterano, olhando o sub-50, olhando categoria de base, olhando o primeiro e segundo quadro, olhando futebol amador, olhando futebol profissional. E em Rio Grande eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 clubes também, então eu fiquei 10 anos na minha cidade, fazendo algumas coisas certas e fazendo um monte de cagada também. Rio Grande me possibilitou isso.
É que primeiro a gente aprende a fazer a cagada e depois a limpar a cagada, né? Essa Exato. é a naturalidade da vida, né? Mas assim, Rio Grande, cara, Rio Grande é terra do Esporte Clube Rio Grande, pô. É o clube mais antigo de futebol do Brasil, né? Em atividade. E talvez você não saiba, mas eu sou amigo aqui na rede social Facebook do Miguel Duarte, por exemplo. Miguel Duarte é o presidente. Foi né? meu presidente. Presidente do Esporte Clube Rio Grande, tá? E a gente aqui, eu não sei se você sabe ou não, mas a torcida do Guarani tem um carinho todo especial pelo Esporte Clube Rio Grande, viu? O vovô é muito querido por nós bugrinos aqui. Nós torcemos muito, inclusive, por uma ação judicial que eles andaram ganhando recentemente aí, né? E tal. É lógico, a imprensa campineira jamais vai tocar nesse tema, porque envolve rivalidade e tudo mais, mas Rio Grande é uma extensão do Guarani Futebol Clube, viu, Farney Coelho? Eu fiquei muito feliz em saber que você era de Rio Grande e que viria trabalhar no Guarani, viu? Eu trabalhei no Rio Grande em duas passagens. Eu comecei no São Paulo, eu sou mais ligado ao São Paulo de Rio Grande, e depois eu fui para o Rio Grande em 2009, 2010, depois eu voltei em 2015, 16 e 17 no Rio Grande. Acho que 15, 16, 17 e 18, fiquei bastante tempo na segunda passagem no Rio Grande. E o Miguel foi meu presidente. Na primeira passagem foi o sobrinho dele, o Alexandre Gerino de Maia, que é deputado, que era o presidente. É um clube gostoso de trabalhar, uma área fantástica, assim, como toda a metade sul do Rio Grande do Sul tem muito pouco recurso, né? Depois, principalmente quando quebrou o Paulo Naval ali, eles vão entrar em outra área, a cidade perdeu muito a questão do dinheiro e chegou a um ponto que está os 3 clubes na Série C. Isso é muito triste para a gente, né? Agora o Rio Grande e o São Paulo vão decidir aí o acesso para a Aliás, o Rio Grande vai jogar contra o Guarani, hein? Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires lá na Série B, né? E quem ganhar vai para a Série A2 para depois poder voltar para a primeira divisão. Pela primeira vez na vida eu vou ter que torcer contra um Guarani, né? Vamos torcer para o Rio Grande e para São Paulo para voltar ao futebol em Rio Grande. Mas foi uma experiência muito bacana, cara. Que bom que tu lembrou disso, assim, porque eu comecei com um projeto social, né, no meu bairro, junto com o pessoal da faculdade, na época da filosofia. E fiquei 5 anos trabalhando com esse projeto. Uma hora deu um sonho e eu vou no São Paulo, me ofereci meu trabalho, tinha jogado categoria de base lá. E eu ofereci o meu trabalho no São Paulo, e o presidente de São Paulo era o mais louco de todos, que eu tinha uns 23 anos, 22 anos. Ele me botou diretor de futebol. Eu nem sabia que eu queria ser o treinador do sub-15, um coordenador da base, da escolinha, qualquer coisa. Eu queria entrar no clube. E ele, gostei do teu projeto, gostei do teu perfil, tá fazendo filosofia, tem um cara inteligente, tu vai ser o diretor de futebol. Eu não sabia nada. Para te ter uma ideia, na segunda rodada eu demiti o treinador e assumi eu. Eu não sabia nada. Para mim não era trairagem, eu sabia mais, na minha cabeça eu sabia mais que o treinador, eu assumi eu. Então eu fiz muita coisa, assim, foi no clássico contra o Rio Grande, eu perdi 2-0. Ô Matheus Costa, bota as barbinhas de molho aí, hein? Porque se for o caso, o cara te demite assim. 3 dias como treinador, foi a minha carreira mais longa como treinador, fui eu, 3 dias. Perdi um clássico, não fui mais. Mas assim, tipo, eu tive a oportunidade na minha cidade, no Rio Grande, no Rio Grandense, no São Paulo, de vivenciar a categoria de base, de vivenciar campo, de vivenciar como coordenador, como treinador, como executivo, como gerente. E eu acho que isso me deixou um profissional mais completo, assim, por isso que eu sou muito grato, assim, aos clubes de lá, e sempre quando é possível ajudar, eu tento ajudar. Pô, mas é muito legal isso, né, o Fernando Lovato, aqui em Campinas, cara, a gente, por muitos anos, né, não sabia-se da história da fundação do Esporte Clube Rio Grande, então passou-se muito tempo dizendo que o rival era o clube mais antigo do Brasil, né? E aí um jornalista trouxe à tona o conhecimento do Esporte Clube Rio Grande, que tem uma diferença de poucos dias na fundação, né? Dia 19 de julho, né? Não à toa reconhecido pela CBD na época, hoje CBF, como Dia Nacional do Futebol, em homenagem à fundação do Esporte Clube Rio Grande e tal. E a partir daí as duas torcidas viraram muito amigas, viu? Talvez nem você soubesse disso, mas aqui nós, torcedores do Guarani, adoramos o Esporte Clube Rio Grande, viu, Farney Coelho? Ao ponto de eu ser amigo em rede social do presidente do Esporte Clube Rio Grande, pô. E trocamos Ele teve aqui, o seu Miguel, mas eu não estava aqui. Ele teve aqui em Campinas, no casamento de uma sobrinha, mas eu não estava para atender ele. Mas é um cara, gente finíssima, gente muito boa. Gente fina pra caramba, né? Mas por enquanto a gente só tá azeitando, tá? Então já vou passar a primeira. Ô, Fernando Lovato, eu vou deixar você aí. Tire a sua primeira dúvida junto ao Farney Coelho, que tá aqui para responder também, né? Então agora espreme o homem. Eu já vou dar a primeira espremida já nele, Ortiz. Eu queria saber, ô Farney, tem muitos jogadores aí com contratos mais longos, né? Até o Paulista, alguns, e até... final do ano, né? Do ano que vem, 2026. Queria saber o que ele vai fazer
com essa galera aí que alguns a gente supõe, né, que não vão ser aproveitados, porque não foram aproveitados esse ano. Queria saber como é que está o trabalho dele em relação a esses jogadores, né? Se vai encaixar em outro lugar, se está difícil, porque fazer a rescisão é muito caro para o clube. Queria saber quais as soluções aí que ele está tomando para esses jogadores, e também ficar encostado no Guarani pagando salário também não é bom. Se ele está se movimentando, se isso talvez seja mais difícil a recolocação desses jogadores em outros clubes do que a contratação especificamente dita. É uma coisa boa, uma ótima pergunta, cara. Assim, a gente perde bastante tempo nisso, tá? Qual é a minha conduta, sabe? Conversa difícil eu não deixo para amanhã. Eu prefiro conversar na cara do cara hoje, porque conforme tu vai deixando, vai ficando maior. Vai ficando maior, depois é uma dificuldade do cara mesmo tu resolver. Então, os jogadores que a gente entende que não vai aproveitar, primeiro eu faço uma ligação com o empresário, converso com o empresário, vamos buscar alguma coisa para tentar chegar no jogador já com alguma coisa mais pronta. E em seguida eu já chamo o jogador para conversar. Assim, vai ter pouco espaço, o Guarani está numa pressão do caramba, é um momento também de fazer algumas trocas, eu acho que outro ambiente também vai potencializar o que tu tem de talento, eu acho que tu também está precisando disso. E a grande maioria dos jogadores, eles entendem isso, né? A grande maioria dos jogadores não gosta de ficar encostado aqui, não gosta de ficar treinando contraturno ou ficar encostado na cadeira. A gente já conseguiu fazer isso com vários, né? Eu vou citar alguns nomes aqui, o Raí, o Vinícius Cauê, né? Meninos que em outros lugares já performaram, mas aqui não tinham conseguido performar. E a conversa no olho, a gente acabou resolvendo algumas situações. A gente tem, sim, bastante jogadores com contrato, né? A grande maioria deles, eles têm mercado, então é fácil de tu recolocar eles no mercado. Alguns têm mais dificuldade, porque tem contrato mais longo, o salário é um pouco mais caro, então a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas a gente está trabalhando, e talvez até um terço do meu tempo, talvez não vou dizer metade, mas um terço do meu tempo, talvez a gente está trabalhando nisso. Inclusive, a gente está trazendo, já está muito próximo de fechar um gerente de mercado para me auxiliar nisso. Né? Não é só isso, não é só esses jogadores, a gente tem aí uns 30 jogadores mais ou menos que a gente tem percentual em outros clubes, que são jogadores que a gente precisa monitorar, daqui a pouco a gente está perdendo dinheiro, né, nessa questão, então a gente precisa monitorar esses jogadores, daqui a pouco vender um percentual ou repatriar o jogador, né, em alguma situação. O departamento de mercado eu acho fundamental dentro do Guarani, assim, na verdade é a área que eu acho que eu mais me destaquei nos antigos clubes, eu acho que foi o que me trouxe para o Guarani. E a gente precisa deixar ela redondinha aqui, a gente está trazendo um gerente de mercado. Eu não acredito no futebol que a gente fez esse ano, com 40 jogadores, 37, a gente terminou com 37 jogadores no elenco, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito num grupo aí de 26, 27, 28, exagerando, para poder oportunizar as categorias de base, a participar dos treinos, daqui a pouco a pegar lista, daqui a pouco a entrar nos jogos, daqui a pouco a ser titular da equipe. Quando tu tem um grupo muito longo, muito grande, tu acaba tendo pouca oportunidade para esses meninos. Então, a ideia é que a gente trabalhe com um grupo mais reduzido, e para trabalhar com um grupo mais reduzido, eu preciso sim liberar, emprestar aí em torno de 8, 10 atletas, né? Alguns com objetivo técnico, né? Por exemplo, eu emprestei o Yudi com o objetivo técnico dele jogar mais, dele competir mais para ele voltar para o clube mais pronto, né? O Cauê, lateral direito, é a mesma situação, né? Talvez o Ryuta, é uma situação que a gente está conversando internamente, mas talvez ele precise pegar um pouco mais de confronto para nos ajudar. Mas são meninos que a gente vê com muito potencial, e outros, na verdade, a gente está emprestando, né, colocando para que eles recuperem a alegria de jogar, para que eles recuperem a carreira deles, né, porque acabaram não performando e precisa seguir carreira, e algum deles a gente rescinde, né, faz algum acordo de rescisão, e outros deles a gente acaba emprestando, né, auxiliando uma parte do salário, até para aliviar a folha daqui e abrir espaço também para que a gente possa trazer outros. Legal. Farney, e entrando nessa história de empréstimo de jogador e tudo mais, você falou em alguma entrevista, alguma rádio aqui de Campinas, sobre mudança de liderança. Eu queria que você falasse mais sobre isso. O que é essa... Mudo, Fernando, você pode repetir, por favor? Perdão. Tá, entrando nessa coisa de empréstimo de jogador, como você falou aí, né, de mudar um pouco o elenco, que é necessário, e você falou um pouco de mudança de liderança, né? A gente tinha algumas lideranças, uma pergunta sobre o Alan Santos especificamente, mas não quero que você fale especificamente dele. Por que essa mudança de liderança está acontecendo? Você viu que era uma liderança que já estava desgastada? O que você percebeu, diagnosticou nesses perfis de liderança, que são os mais experientes, para querer mudar isso, o Farney? Fernando, primeiro, assim,
eu preciso ser leal a quem foi leal comigo, tá? E o grupo desse ano, em nenhum momento faltou vontade, tá? Em nenhum momento faltou respeito ao Guarani. Eu digo em termos de trabalho, em termos de entrega, de respeitar horários, de respeitar regras, de não ir para a noite, de não ir para bebida, de perder o jogo e sair daqui rindo. Isso eu não vi no Guarani. Se eu visse, eu falava aqui para vocês que para mim era muito mais fácil justificar a derrota culpando um terceiro, né? Então a gente tem que assumir muita a responsabilidade disso, para não parecer que a culpa é do jogador, ou de A ou de B, entendeu? Na verdade, a culpa é de todos nós que estamos aqui inseridos dentro do Guarani, e principalmente nós que estamos na liderança, de não ter conquistado o que a gente foi contratado para fazer, né, que era o acesso para a Série B. O Ala é um menino muito do bem, mas eu senti um clima muito pesado, assim, sabe? Muito pesado em cima dele. Ele é uma liderança muito mais calma, muito mais técnica, né, no sentido de ser mais coach, né, de ser mais de não falar um palavrão, de não gritar, não, ele é um cara muito mais ponderado, mas é uma forma de expressar a liderança dele, né? Foi um cara importante dentro do elenco. Eu desejo, sinceramente, de coração, assim, que esses meninos que saíram aqui, que me ajudaram, que tenham sucesso na carreira, sabe, que sigam a carreira. Óbvio que a falha, às vezes o jogador fica marcado por uma falha, e quando a falha tiram algo tão grande da gente, fica mais dolorido de esquecer, né? Então eu não sei se teria um ambiente para que a gente conseguisse manter ele aqui e ele conseguisse performar, né, com a cabeça mais tranquila, né? Então até foi a conversa que eu tive com ele, foi nessa linha, quando a gente resolveu liberar ele. Que ele ainda é jovem, que ainda tem potencial para seguir, mas que o clima aqui ia ser muito pesado para a manutenção dele, né? E o perfil de liderança que a gente está procurando nesse momento é um pouquinho mais agressivo, sabe? A gente está tentando que o time, que a cara do Guarani, por mais que a gente respeite muito a questão cultural do clube, de ser um time mais técnico, né, de ter uma história de jogadores mais técnicos, a gente precisa se atualizar dentro do mercado, e a gente precisa ter um time mais competitivo, mais brigador, que ganhe mais primeira e segunda bola, né? Que seja mais, que ganhe mais duelo, né? A gente precisa ter isso, e isso inserido do 15 ao profissional, né? A gente vê a dificuldade desde a base em ganhar duelo, né? Eu acho que exatamente porque está na cultura do clube ser um time mais técnico, né? E eles estão tendo ótimos resultados sendo um time mais técnico, mas talvez, assim, por exemplo, o Sub-17 ganhou do Palmeiras 3-0, contra o Palmeiras, que joga e deixa jogar, mas pegou o Ibrachina, teve muita dificuldade na chuva, porque aí era duelo. E eu acho que está muito impregnado na nossa cultura, né? Na cultura de Guarani. Então, a ideia é que a gente possa ter umas novas lideranças, né? Que a gente possa ter novas lideranças, e que essas novas lideranças possam ter um perfil um pouquinho mais agressivo, né? Que legal, que legal. Ô Farney, nós temos outros integrantes aqui, né? Um deles você já conhece, o Beto Toledo, né? Tá sempre contigo aí nas coletivas e tal. Sempre muito respeitoso comigo. Sempre, extremamente respeitoso. Eu vou tentar, como eu disse, eu tô com um problema aqui, eu não tenho mouse, né? Então eu vou tentar ouvir a pergunta formulada pelo Beto Toledo. Na verdade eu tinha dividido em 3 partes, mas vai tudo de uma vez aí, tá? Então, se você não lembrar de alguma coisa, você vai me perguntando que eu vou dizendo. Olha, ele perguntou também sobre isso e tal. Vamos ver se eu consigo soltar a pergunta do Beto, e depois nós temos outros integrantes também que interagem com você. Eu vou deixar para te fazer alguma pergunta mais na reta final do programa, porque aí eu quero dar uma apertada. Eu tô vendo que todo mundo tá pegando leve contigo. Aí o Fernandão pegou leve demais e a gente vai dar uma apertada. Vamos ver se eu consigo soltar aqui a fala do Beto Toledo. Vai. Olá pessoal, boa noite Ortiz, boa noite Fernando Lovato, boa noite para toda a torcida bugrina, amigos da Rádio Planeta Guarani, boa noite especial para Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, que hoje está aí atendendo as demandas da Rádio Planeta Guarani, respondendo as perguntas do torcedor bugrino, né? Já que quando se fala para a Rádio Planeta Guarani, se fala aí para quase 30 mil bugrinos só no Rádiosnet, né? Então uma audiência quase exclusiva de bugrinos, porque a gente sabe que tem um pessoalzinho de fora ali que para ouvir e tal, e acompanhar, mas principalmente, majoritariamente, essa audiência de bugrinos. Farney, lá naquela entrevista grande, né, que das 4 pessoas ali, você, o Elano, o Rômulo e o Matheus Costa, foi falado, dentre vários assuntos, a respeito de se fazer o planejamento para 2026, com pelo menos 5 ou 6 atletas oriundos do Sub-20 do Guarani, né? Atletas da base do Guarani, formados na base. O Elano
Elano até citou a respeito de se formar ídolos, que a melhor maneira de se formar ídolos é subir atletas na base. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos no Guarani é que o Guarani forma os elencos e depois que o elenco já está pronto, ele traz os jogadores da base. Isso acaba deixando os jogadores um pouco escanteados, eles não participam diretamente da formação, muito raramente entram em campo, têm oportunidades, e aí durante a temporada até vão perdendo espaço, vão sendo emprestados para outros clubes, não tem uma participação direta. E a Rádio Planeta Guarani, né, a maior parte da torcida inclusive, cobra uma montagem de elenco com os atletas já sendo, não protagonistas, mas pelo menos ali os coadjuvantes, né, ou seja, a segunda opção talvez do elenco, ou seja, montar o elenco pensando na base diretamente, não montando todo o elenco para depois encaixar os jogadores. Isso tem feito com que o Guarani não consiga revelar atletas no profissional. O Guarani forma atletas, mas não consegue revelar no seu profissional. Então, com base nisso, Farney, eu queria fazer 3 perguntas em uma para ti, tá? A primeira, o Guarani esse ano tem pensado diferente, ou seja, planejou essas 5 ou 6 peças para, de fato, estarem à disposição do treinador Matheus Costa já de começo, ou seja, que ele possa usar como uma referência do elenco e não apenas para ficar compondo o elenco, compondo o treino e às vezes perder ritmo de jogo. Essa é a primeira pergunta. Se você puder também falar sobre nomes que vocês estão pensando, fique à vontade. A segunda pergunta seria a respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ela meio que coincide ali as datas, né? E claro que se trouxer esses atletas do Sub-20, eles acabam desfalcando o time lá do Jairo Blumer para disputar a Copinha. Como é que vocês estão planejando isso? Os atletas vão chegar antes da Copinha? Ou seja, vão chegar, já vão começar a trabalhar a partir de dezembro e vão ficar com o grupo e aí vão desfalcar o time na Copinha, ou vão primeiro fazer a participação da Copinha e depois entrar no grupo? Como é que tem sido esse planejamento de vocês? E uma terceira específica sobre um atleta, na saída do Vinícius Yuji agora, no empréstimo dele, né, para o time do misto, lá do Mato Grosso. Saíram 2 versões, né? Uma de que o Guarani emprestou o atleta para ganhar um pouco mais de rodagem e uma segunda de que o atleta meio que forçou a sua saída, estava interessado ali com seus empresários para não ficar parado no elenco nesse banco de reserva, né, que eu acabei de dizer agora, ou seja, fica escanteado e não tem oportunidades. Pediram até para dar rodagem para ele que houvesse esse empréstimo, ou seja, foi um empréstimo trabalhado pelos procuradores, pelos representantes do atleta e não pelo Guarani. Qual dessas versões é a real, ou as duas são reais? O que você pode falar sobre essa saída do Vinícius Yuji? Grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês e ótima entrevista. Betão, primeiro, obrigado sempre pela maneira muito cordial que tu me trata desde que eu cheguei no clube. Então, na primeira entrevista, quando eu cheguei aqui no Brinco, foi um dos primeiros a me receber. Então, agradeço a forma cordial como sempre me tratou. E mesmo sendo torcedor e sendo parcial, isso é legal também, sempre conseguiu colocar a razão junto com a emoção. Né? Vamos lá. Cara, quem me conhece um pouquinho, e tem vários amigos meus que estão acompanhando a live, sabe quanto carinho eu tenho pela categoria de base, tá? Muito carinho eu tenho pela categoria de base, por já ter trabalhado na categoria de base e por entender que se eu deixar um legado junto com a categoria de base, é algo que fica para a posteridade, é algo que marca. Então, assim, em termos de metodologia, a gente tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, estrutural, tá? Primeiro, a gente não pode perder os jogadores tão jovens. Óbvio que a gente está fazendo alguns bons negócios na base, alguns eu entendo que é bom negócio, outros nem tanto, outros a gente acaba deixando o guri sair ficando com um percentual grande, óbvio, ninguém é bobo também dentro do Guarani, mas para ele terminar a sua formação e a sua transição em outro clube, e o Guarani ficando com um percentual e não usando o jogador no profissional. Isso tem acontecido bastante, né? A gente tem 5, 6 atletas nesse período que eu estou aqui no clube que a gente já fez isso, né? Pegando um dinheiro pequeno e ficando com um percentual menor, ou pegando um percentual maior e não pegando nada de dinheiro antecipado. A gente tem melhorado a estrutura, tá? A gente está trocando todo o gramado do CT do profissional. A gente conseguiu melhorar o alojamento do Sub-15 e Sub-17, tá lindo o alojamento deles. A gente conseguiu agora melhorar também a academia deles. Uma das questões dessa transição ser dificultada é a questão física desses atletas. Eles estavam chegando no profissional muito franzino, e eu não estou falando isso do meu período, eu estou falando isso, eu fui pesquisar por que esses jogadores não estavam tendo espaço. Então, hoje a gente está tentando integrar o máximo possível. O Elano é peça fundamental nisso.
né? O Elano toda hora, junto com os reservas do elenco, toda hora a gente sobe jogadores da categoria de base para treinar junto com o profissional, e não são só os principais jogadores, é o menino do 15, é o menino do 17, é o menino do 20, ele toda semana traz 4, 5 para treinar junto com o profissional, para a gente poder conhecer esses meninos de perto, né? E eles também têm essa oportunidade de estar treinando junto com o pessoal do profissional. E assim que a gente até descobriu o Lucas Albuquerque nesse trabalho do Elano. Eu acho fundamental também, dentro da metodologia do clube, a base, não o profissional, a base, jogar a Copa Paulista. Eu acho fundamental. Talvez o sucesso do Sub-20 tenha passado também pelo Jair e o Marcelo Cordeiro ter dado minutagem para os guris do profissional. Talvez eles não tenham sentido tanto os jogos por ter tido já esse laço no profissional, e alguns jogadores se destacaram muito, né, que eu vou chegar ali. Então a gente precisa melhorar sim um pouco da metodologia. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho fantástico dentro da categoria de base, ali, o Rosolei, o Odair, as comissões técnicas, né, prova disso é os resultados. O Guarani chegou à semifinal do Sub-17 e Sub-20 no estadual, chegou às quartas de final do Sub-15, então mostra que o trabalho em termos de resultado está entregando. A gente sabe que na base não é só isso, a gente precisa trazer para o profissional também os jogadores e ser revelado, mas teve o João Marcelo, tem outros atletas. Eu acho que o presidente Romo entende a importância da base, não sei se entendeu agora, já entendi antes, mas os investimentos dentro do clube acho que prova isso, né, em alojamento, em academia, em gramado, né, a troca do gramado ali do CT, que é do profissional, mas que a base joga, é quase milionária, né? Então, tipo, um investimento muito alto que a gente está fazendo para dar um pouco mais de qualidade para esses atletas. Então, a primeira questão que a gente precisa tocar é a questão da metodologia, né? De a gente estar mais próximo da base e a gente estar mais próximo desses jogadores e a gente conhecer realmente os jogadores da base e a gente também assumir responsabilidade na base, por exemplo, numa negociação do atleta, por exemplo, quando ele tem que subir do 15 para o 17, quando ele tem que subir na transição dele do 17 para o 20, ou daqui a pouco do 17 já direto para o profissional, a gente tem que ter, e o trabalho do Elano é fundamental nessa metodologia. Segunda coisa, a questão de apresentação desses jogadores, tá? A gente vai trabalhar assim com alguns jogadores, 3 deles para mim é muito claro, acho que todo torcedor brubino que acompanha a categoria de base vai concordar comigo, né? O Lucas Flor está pedindo passagem, o Kelvin centroavante está pedindo passagem, o Ian goleiro está pedindo passagem, né? Esses 3 meninos têm que estar no grupo do profissional, são meninos que estão muito bem no Sub-20, então eles precisam estar ali próximo do profissional, precisam ser a primeira opção de banco, a segunda opção de banco, mas eles precisam estar inseridos dentro do elenco. Esses 3 com certeza vão subir, e tem alguns meninos, o Vitinho, lateral esquerdo, que a gente gosta muito, o Nicolas, zagueiro, a gente gosta muito, o Léo, zagueiro do Sub-17, a gente gosta muito, o Mineiro, um volante do ainda do Sub-17, mas estava jogando no Sub-20 também, um menino que a gente gosta demais. Então tem bastante meninos aí que a gente pode ir trazendo para o profissional e ver quem vai se adaptando melhor, tá? Mas eles sim vão descer para a São Paulo. Qual é a ideia nossa? Que dia 13 de dezembro, quando a gente se apresentar, esses meninos se apresentam junto com o elenco profissional. Eles ficam 15 dias até dia 20 conosco no profissional. Depois do dia 20, eles descem para fazer a parte final da transição deles, da preparação deles, né, para a Copa São Paulo. Eles jogam a Copa São Paulo, a gente não vai tirar nenhum jogador da Copa São Paulo, a não ser que seja um jogador que vai ser protagonista do profissional, aí sim a gente pode tirar, mas para completar treino, para vir para o banco do profissional, não, a gente não vai tirar. Pelo contrário, a gente quer que o Guarani seja protagonista em todas as competições, e a Copa São Paulo é uma competição importante para o Guarani. Então a gente vai deixar esses meninos jogar, até para minutar, até para a gente poder ver melhor eles também jogando, e depois eles se reapresentam no profissional quando acabar a Copa São Paulo. Salvo a exceção, daqui a pouco um jogador arrebenta na pré-temporada, né, e está muito bem, vai jogar no profissional e não tem porquê a gente deixar na Copa São Paulo, a gente atrás direto. Sobre o Yudi e o Cauê é a mesma situação, tá? Que bom que tu fez essa pergunta, que é bom esclarecer. O Yudi e o Cauê, o lateral direito, e o Yudi, o volante, os dois não tinham mais contrato com o Guarani. Eles estavam livres, eles podiam sair para onde quiser. A gente não tinha nenhuma responsabilidade com eles. E os dois a gente fez contrato longo. Os dois a gente fez contrato de 2 anos, renovável por mais 1. E quando a gente chamou eles para fazer o plano de carreira deles junto com o empresário, a gente deixou claro, no Paulistão eles não vão ter espaço, são 8 datas, 11 datas, 8 datas na primeira fase, então tipo, a gente não vai usar esses meninos no Campeonato Paulista, a não ser que eles arrebentassem muito numa pré-temporada. Então, com o plano de carreira, a gente pede que no primeiro semestre eles sejam emprestados, eles ganhem uma rodagem, eles se destaquem, para aí sim, no segundo semestre, a gente trazer de volta para o clube, ou se a gente entender que precisa mais uma rodagem, reemprestar para outro time de D, ou alguma coisa fora do Brasil. Mas a ideia inicial, realmente a gente viu potencial neles, acho que eles foram muito bem
da Copa Paulista. Foi os dois meninos que se destacaram junto com o Lucas Martins. E a ideia é que eles possam fazer esse empréstimo para que eles tenham mais tempo de minutagem em outro elenco. O Cauê deve ir para o time dia 2, o Yudi foi emprestado lá no misto, que eu tenho uma relação excelente com o treinador, o Isoton, e trabalhei no Mato Grosso, né, por algumas temporadas, tenho muitos amigos lá. E quando veio a proposta, eu falei, pode ir lá, podemos levar para o misto, porque o misto realmente está investindo bastante, virou SAF, está com uma estrutura bacana, é o clube mais tradicional do Mato Grosso, né? O Cuiabá é o time que está em ascensão, mas o time mais tradicional do Mato Grosso é o misto, uma torcida apaixonada também, então eu acho que ele vai vivenciar essa cobrança também. Eles têm a Boca Negra lá, que é pesada a torcida deles, então eu acho que o Yudi também vai criar um pouquinho de casca para chegar mais pronto para a gente. Legal, Farney. Você falou aí de certo, então, o Lucas Martins, volante, né? Que estará integrado ao profissional. O Kevin, atacante. E o Ian, goleiro. E o Ian, goleiro. Esses três, então, a princípio, não jogam Copa São Paulo. Não, a ideia é que eles desçam para jogar, mas Ainda esses assim, três vão estar no grupo quando voltar da Copa São Paulo, já não se apresentam no Sub-20, se apresentam direto no grupo profissional. E na pré-temporada, eles vão estar junto com mais alguns atletas. No dia 13 já vão se apresentar junto com o elenco para fazer a pré-temporada com o profissional até o dia 20, aí, por aí. Eles começam a pré-temporada no profissional, depois vão se integrar ao trabalho do Jairo lá no Sub-20, disputam a Copa São Paulo e depois se reintegram ao elenco profissional, a não ser que surja uma necessidade de momento, né? Como foi, por exemplo, o João Marcelo, que você citou aí, né? O João Marcelo, ele não começa a competição, o Campeonato Paulista do ano passado, aliás, desse ano, perdão, né? Como titular do Guarani, né? E, aliás, até tinha uma fala aí do seu antecessor que dizia que o João Marcelo era a quinta opção. Então, santa quinta opção, né? A quinta opção virou 3 milhões de reais de dinheiro para o Guarani. Isso foi diferente para vocês na temporada também, né? Eu vejo, cara, tanto que a gente renovou com o Kevin também, o centroavante, por mais 2 temporadas. O Lucas, a gente está em processo de renovação. Deixa eu te interromper rapidamente. Você falou que você renovou com o Kevin por 2 temporadas, porque a notícia que eu tenho é que o Kevin renovou até o final de 2026. Não, renovou por 2, renovável por mais uma, tá? Tá. Tem um gatilho de renovação, então. Não, o gatilho é nosso, tá? Entendi. A gente coloca, como é que a gente está fazendo os contratos? A gente faz 1 ano e a gente coloca renovável por mais 1 ano com valor X de salário. Entendi. Então, se o Guarani pagar aquele X, ele renova automático. Então, a gente fica um pouco mais protegido e não deixa o jogador acomodar também, entendeu? Se o jogador se acomodar, ele vai estar liberado, vai estar livre. É porque essa era uma das minhas preocupações até, né? Falando do Kevin, né? Que é atacante quando aparece, meu amigo, centroavante, fazedor de gols, quando aparece em time profissional, é óbvio, vai causar o interesse de muita gente, como foi o caso do João Marcelo, né? E o Guarani sofreu, no caso do João Marcelo, exatamente por ter um contrato de apenas uma temporada com ele, né? Então, quando... o problema que a gente está tendo com o Lucas, mas a gente até já tem conversado com o empresário para poder fazer a renovação e deixar ele mais tranquilo. É meio que uma barganha, né? Eu te dou a vitrine, mas você me dá a garantia de que o Guarani vai ter a condição de tratar bem esse atleta, né? E um modelo de contrato que eu gosto bastante, porque eu acho que é ganha-ganha, né? Sim. A gente faz um contrato de 1 ou 2 anos e mais renovável por mais 1 ou 2 anos, com o salário já estipulado. Por exemplo, se o jogador ganha 10 mil, eu boto um salário estipulado em 15 mil. Se eu cobrir os 15 mil, o jogador é nosso. Se o jogador não foi bem, ele vai sair, né? Então, e aí a gente coloca algumas premiações também. Cada 270 minutos jogados, 3 jogos jogados, ele ganha um X de bonificação. Então a gente coloca alguma bonificação para motivar também esses meninos. Que legal. É um verdadeiro plano de carreira, então, né? Olha, eu falei. A gente estava conversando antes de entrar no ar, até conversamos aqui uns 5 minutinhos antes de entrar no ar. Eu falei para você assim: eu não vou ficar olhando pro relógio aqui, tá? Eu só estou te avisando, nós estamos com 34 minutos de duração de programa, tá? Você está liberado para a gente por 40 minutos, nós não fizemos nada de pergunta até agora, então é seu comando. No momento em que você disser assim, eu preciso ir embora, você vai embora, viu? Você está liberado, porque eu não vou cortar a resposta sua, viu? Não, vamos embora, perdão. Eu falo bastante mesmo, eu estou tentando ser mais sucinto, mas também então, a oportunidade de falar com vocês também não é difícil, é rara, né? Não é toda hora que a gente está aqui. A gente nem tem esse hábito de ficar pedindo para falar, porque de fato eu sei o quanto às vezes atrapalha. Você está num momento de trabalho, de concentração, de foco, de atenção ali e tal, vou parar para atender e tal, é chato, né? Então, já vou avisando o Fernando aí, né, da assessoria de imprensa do Guarani. Fernando, o homem vai falar até a hora que ele quiser.
tá? Tá bom? Um abraço pra você, tamo Eu já junto. botei o celular no modo avião aqui, então não tem perigo de ele me Você não incomodar. vai receber mensagem dele, né? O duro é que o meu toca, né, rapaz? Ele manda pra mim, então, né? Mas O Luciano, vamos colega lá. dele, tá na Tailândia. O Luciano tá na Tailândia aproveitando as férias. Vou abusar um pouquinho de você, então, nesse tema, estruturação de base, e peço perdão também para os alares. Já mandou aqui, ó, tá tranquilo, amigo, tá rindo, então tá feliz. Um abraço, Fernando. Você sabe que eu apelidei o Fernando, né? Eu participava das entrevistas coletivas, né, quando ele chegou, e eu apelidei o Fernando de Ronald, cara. Ele é a cara do Ronald, o filho do Ronaldo Fenômeno. Você já reparou nisso ou não? E foi mais gentil que nós, a gente chama de Bussunda. Bussunda também, parece, mas quem imitava o Ronaldo no Cacete e O Planeta? Bussunda, é isso aí. Né? Eu fui mais educado, né? Fosse É mais o educado. Ronald. Um abraço, Fernando, tamo junto. Um abraço também pro nosso coordenador, né? Também o Luciano Vaz. Um abração para ele, um abraço para toda a equipe aí de comunicação do Guarani. Um bom trabalho, um trabalho bem feito. Graças a Deus o Guarani tomou rumo nesse aspecto, né? Nos últimos tempos. Graças a Deus nas mãos de pessoas boas. Mas eu quero abusar um pouquinho, então, já que você me deu a liberdade de mais um tempo, quero tocar num outro aspecto. Você falou assim, nós estamos investindo um valor alto para a reforma do gramado do CT, né? O Guarani também está investindo um alto valor na reforma do gramado do Brinco de Ouro, né? Eu como superintendente do Guarani, foi quem comandou a primeira reforma, quando o Guarani ganhou o padrão FIFA para receber a seleção da Nigéria, né? Na Copa do Mundo de 2014. Tá? Nós fizemos a troca do gramado, né? Houve todo o mesmo trabalho que está sendo feito agora. Fizemos as melhorias naquela época de vestiário, né? Aquelas banheiras, hoje, a banheira que existe hoje lá não existia, os banheiros eram completamente diferentes e tal. Mas eu quero tocar num outro ponto contigo. Assim, primeiro perguntar, você conhece a estrutura de treinamentos do Guarani lá em Barão Geraldo? O CT do Euroamérica, que é alugado pelo Guarani, você conhece a estrutura lá? Conheço, tá? Vamos lá. Conheço. Vou deixar de fazer a pergunta para depois responder. Mas conheço, sim. Você acha que aquela estrutura ela é mais incômoda hoje ou ela é passível de uma melhoria, uma benfeitoria? E depois eu vou acrescentar, depois da sua resposta. Então, assim, é difícil separar, tá? Eu tive a oportunidade agora Não de fazer separe, pode falar o que você quiser. de algumas visitas técnicas, assim, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense, Curitiba, Corinthians, agora essa semana. Ainda quero ir no Palmeiras, ainda não consegui, mas eu fui num curso de fisiologia também. Aliás, o Palmeiras está com problema lá no CT da base, hein, lá de Guarulhos, né? Saiu uma ordem judicial para demolir o CT, né? Na beira da estrada, né? O que eu vejo, assim, principalmente nos times do Rio Grande do Sul, que os CTs são muito longe da base com relação ao profissional. A transição é muito difícil, tá? Eu tô falando de Grêmio e Inter que revelavam praticamente todo ano tinha jogadores estourando e eles estão com uma dificuldade muito grande porque não é tão próximo. O Palmeiras tem uma peculiaridade que o Palmeiras trouxe o sub-20 para a mesma estrutura do profissional e aí é do 17 para baixo na outra estrutura. O que eu vejo, assim, que o ideal no clube de futebol é que a gente pudesse usar como o Atlético Paranaense usa, como o Curitiba está tentando também trazer agora para próximo. O ideal é que a gente tenha a base profissional no mesmo espaço. Tá? Isso é o ideal, isso é o cenário ideal. O Guarani hoje, em termos de profissional, ele atende tudo, tá? E isso é trabalho que eu vejo de longo prazo e muito dessa direção também que tem feito várias melhorias, assim, e não tem pedido esforços, assim, para melhorar a questão estrutural. Toda vez que eu peço alguma coisa, agora eu estou pedindo alguns biomarcadores, que são exames caros e tal, tomografia. Também já pediram para cotar, para nós poder melhorar também a questão de estudo, de controle de carga, a área da saúde e performance, que é uma área que é tão importante hoje. A gente vem melhorando, e já era muito bom quando eu cheguei, e a gente vem melhorando ainda a estrutura para o profissional, atende muito bem o profissional. A gente com o CT ali e com o estádio aqui, a gente consegue tocar. Mas a categoria de base eu não acho adequado, eu acho longe, eu acho que pode ser feito lá no Euro, desde que a gente faça um investimento para que os atletas morem lá, se alimentem lá, fiquem lá, né? A gente consiga ter uma estrutura de local lá. Eu acho que sim, e também não acho que ninguém aqui está parado, assim, acho que a diretoria, o Elano, o presidente Romo, é um cara que já vi ele fazer algumas reuniões com prefeituras e com alguns donos de áreas aqui da região. Eu acho que o futuro do Guarani não é um futuro longe, é um futuro próximo, é um futuro que daqui a pouco até colocar como
no planejamento do clube mesmo, vendeu o menino da base, esse investimento é para o CT. Fez uma negociação com o atleta ali, subir profissional, vamos fazer um investimento no CT, vamos fazer um campinho, vamos fazer um vestiário, daqui a pouco a gente melhora na questão da academia no CT. Eu acho que isso é um passo que o Guarani tem que fazer para brigar entre os grandes, para ser protagonista de novo entre os maiores, tá? Para a Série C, o Guarani sobra em termos de estrutura, tá? Então, não é desculpa a gente não ter subido, tá? Sobra. Mas se a gente pensar no Guarani vai ser como campeão brasileiro, se a gente pensar no Guarani jogando competições internacionais, se a gente pensar no Guarani nesse nível, o Guarani está muito atrás. Aí vai faltar bastante, né? A gente precisa ir melhorando, principalmente, aí eu te digo que principalmente na questão das categorias de base. Tá, eu não vou brigar muito aqui nesse tema não, né? Porque até ouvi recentemente uma resposta dizendo assim, por que nós vamos investir numa área que é alugada, né? Por coincidência eu estava no Guarani na época da formatação do contrato, né, e tal. Então existe uma opção de compra ao final do exercício de 10 anos, tá? E dando ao Guarani a contrapartida de todos os valores pagos, tanto em benfeitorias quanto no que foi pago de aluguel, ser abatido do valor da compra. É por isso que eu abordei esse tema. De repente, talvez a gente já tenha uma estrutura que possa ser melhorada, né, ganhar mais estrutura, e o investimento feito lá pode voltar em contrapartida no ato da opção de compra. Mas entendo a sua argumentação, obviamente, é muito mais cômodo, muito mais proveitoso, né, para o trabalho você estar próximo à categoria de base, poder a qualquer momento observar como está sendo feito o treinamento e tudo mais, tá? Entendo bem. Um outro integrante da nossa equipe, esse eu preciso te apresentar, é o Edinho, né? O Edinho, o nome dele é Edson Torres, ele foi vice-presidente do Guarani, foi presidente interino do Guarani, foi presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, foi diretor de marketing do Guarani e é um grande corneteiro, tá? Ele também mandou um áudio aqui. Quantos remédios esse cara toma, hein? Muitos, mas muitos mesmo. Esse cara, só pra você ter uma ideia, quando ele comenta jogos conosco, né, Fernando Lovato? Quando ele comenta jogos aqui do estúdio, ele, nos últimos 10 minutos de jogo, ele fica de cabeça baixa e não olha mais pra TV. Só pra você ter uma ideia. E se ele tá no estádio, ele faz a mesma coisa. Ele vira de costa na cabine de rádio lá pra não ver o final do jogo. De tanto nervosismo que esse cara passa, tá? Então ele também é um grande corneteiro. E ele mandou uma pergunta pra você. Essa eu acho que vai tirar um pouquinho da zona de conforto. Vamos lá? Perfeito. Deixa eu tentar soltar a pergunta dele aqui no nosso WhatsApp. Vai, Edinho, solta a voz aí. Vamos ver se eu consigo posicionar aqui no ponto exato aqui do cursor. Pronto. Boa noite, Ortiz, amigos do Planeta. Bom, Ortiz, primeiro eu queria fazer um agradecimento ao Farney Coelho, né? Eu tenho mais de 30 anos de futebol, primeiro como dirigente esportivo, depois atuando no mercado, né, com a BPS, como uma empresa de reconhecimento facial, onde eu tenho contato com muitos executivos de futebol. Tem que dar um depoimento agora. A gente tem um profissional diferenciado, né? Um profissional que respeita o torcedor, que respeita a instituição e que entende o momento do Guarani hoje, né? Então, eu acho que o Farney é um grande responsável pelo Guarani não estar na Série D hoje, né? Numa administração desastrosa nos últimos 3 anos, o Farney com certeza é o ponto positivo. Mas como nem tudo são flores, eu queria fazer 2 colocações ao Farney, queria ouvir a opinião dele. Primeiro, Farney, a contratação do David Braz. Qual foi o critério utilizado para trazer um jogador de 3 dígitos para jogar 6 jogos, de 38 anos, que não vinha jogando, e o que o treinador praticamente não usou? Usou no jogo contra o Náutico, o Guarani vence em Recife, ele faz uma boa partida, apesar de fazer um pênalti, mas não é praticamente encostado depois desse jogo. Houve algum problema de vestiário, o treinador deu anuência para essa contratação? E segunda pergunta, Farney, a manutenção do Matheus Costa, depois do fracasso nos 2 derbys, depois do jogo contra o Náutico aqui, que na minha opinião ele errou demais, né? Principalmente na escalação. E também no jogo em Tombos, né? Onde o Guarani ganhava de 2-0 e quase perde a classificação nos acréscimos, né? É um treinador que não tem experiência no Campeonato Paulista e que nos momentos decisivos deixou a desejar, apesar de ter um percentual de pontos ganhos interessante. Você não acha que você está correndo um risco, botando uma faca no seu próprio pescoço, num campeonato de 7, 8 rodadas, onde nós vamos ter um derby logo de cara também? Não é arriscado a manutenção do Matheus Costa? Mas, bom, tirando esses 2 pontos, parabéns, Farney, você realmente é o grande ganho do Guarani em 2026. Abraço, Ortiz, e ótimo programa. Tá aí, ó, responde aí, você viu que ele primeiro primeiro, obrigado mesmo, cara. Assim, às vezes eu tenho que agradecer a Deus, assim, porque eu ainda não consegui fazer um terço do que eu gostaria de fazer aqui no Guarani, tá?
E pode ter certeza, quando eu achar que eu estou atrapalhando ou que eu não estou conseguindo mais fazer, eu vou ser o primeiro, o Romo não vai precisar nem pegar o telefone para me demitir. Eu mesmo vou pedir para sair, porque peguei um carinho enorme por esse clube, mas eu vejo que tem muita coisa aqui que dá para ser feito, tá? Vamos lá, sobre o David Braz, tá? Não é tragista, tá longe disso, porque todos os que vieram depois ali, ele, o Brandão e o Gemerson, vieram com outro clube ajudando na questão do salário, na verdade bem menos do que 3 dígitos, menos da metade de 3 dígitos. Mas o David Braz veio num momento que a gente estava com, não sei se vocês vão lembrar, que o Alan sentiu uma lesão, o Márcio sentiu uma lesão, o Diogo Silva, que infelizmente, eu acho que um baita potencial, eu não acho que errei nessa contratação, mas no Guarani realmente ele não jogou. A gente fez um contrato de risco, ele ganhava por jogo, até, né, ganhava um salário base, mas ganhava por jogo, mas ele não conseguiu entregar, e o Alisson também sentiu. Então nós estávamos com Léo Couto, Lucão e Rafa, só 3 zagueiros no elenco, mesmo com um grupo tinha 8 zagueiros. E aí a gente se assustou para a reta final, a lesão do Alan podia ser impeditiva, tá se falando até em 2, 3 semanas e tal, e o Alan já tinha um histórico de lesão, a gente ficou muito assustado, e aí veio a oportunidade do David Braz com o antigo clube pagando praticamente o salário básico integral. Nenhum jogador que vem para o Guarani não tem aprovação do presidente, minha, do Elano e do Matheus, ou do treinador que estava, tá? Todos os 4 a gente conversa antes e chega no consenso. Óbvio que às vezes eu dou carteiraço, né? Não foi o caso do David Braz, mas às vezes tem um jogador que eu tenho convicção que vai ajudar, eu estou acompanhando o mercado, os gritam no dia a dia, eles não conseguem estar vendo o que eu estou vendo, eles não têm toda a visão holística, né? Toda a visão do mercado que eu estou tendo, e eu digo, esse cara vai ajudar, vamos trazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Mirandinha, né? A gente traz, tá? A gente bate o pé e traz, mas a grande maioria das contratações, todas elas passam por todo mundo, e a grande maioria das contratações é aprovada por todos. É muita exceção da regra quando a gente traz algum jogador que não é aprovado por todo mundo, né? É muita exceção da regra. O David Braz foi uma conversa até num hotel fora, a gente estava numa viagem, né? A gente sentou numa janta, não lembro qual cidade, mas estava o presidente, eu, o Elano e o Matheus. A gente teve uma discussão longa, né, até acalorada, assim, sobre trazer ou não. Mas no momento a gente ficou bastante assustado com a questão das lesões dos nossos atletas, não sabia o período que ia retomar, e entendeu que o David Braz podia nos ajudar como liderança e tal. E não teve nenhum problema, na verdade o problema dele é que ele estava sem ritmo de jogo e acabou sentindo a questão dos treinos e tal, mas não teve nenhum problema. O David é um baita cara, um baita ser humano, e vai jogar bola ainda, tá? É um cara que ainda tem lenha para queimar. Sobre o Matheus, cara, assim, eu queria deixar muito claro isso. O Matheus, eu trabalhei com o Matheus 4 meses, tá? 5 meses. Eu trabalhei com o Matheus de novembro, final de outubro, novembro, acho que foi novembro, até final de fevereiro, março. Não tenho amizade com o Matheus. O Matheus a gente se conheceu num problema, na verdade. O meu treinador do Ipiranga foi contratado pelo Vila Nova de Goiás para uma Série B. E aí, numa emergência, no final de Copinha, já estava na semifinal, a gente acabou levando o Matheus. E aí ele fez um gauchão com a gente conseguiu ser campeão da Taça Farroupilha lá esse ano, que é o título do interior gaúcho. E é um cara que eu tinha o maior carinho pelos processos. Mas trazer o Matheus para o Guarani foi um baita problema para mim. Para vocês terem uma ideia, o presidente do Ipiranga, pela relação que eu tinha com o Ipiranga de 4 anos, né, vice-campeonato gaúcho, campeão do interior 2 vezes, né, terceira fase de Copa do Brasil 2 anos seguidos, venda de jogadores que o Ipiranga nunca teve, a gente conseguiu vender vários jogadores aí para a Série A e Série B, né, no mercado exterior. A gente conseguiu fazer um trabalho de um clube que é um clube de bairro, né, que apesar de ser de Erechim, mas é um clube que tem muita raiz, né, no Alto Uruguai. Teve um sucesso muito grande, e o presidente lá, não só o presidente, o vice-presidente, o presidente de conselho, eram meus amigos de casa. O presidente do Ipiranga é padrinho do meu filho, de um dos meus filhos, para ter uma relação. Então, quando eu faço um movimento, e aí não é o Farm que faz, é o Guarani que faz o movimento para tirar o Matheus do Ipiranga, o Farm ficou com o pé atrás, muito pé atrás. É que realmente, nas entrevistas que a gente fez, o Matheus era o melhor nome que a gente entrevistou. E quando a gente entrevistou os outros, e entrevistou o Matheus, e ele conhecia cada jogador nosso, cada movimento que a gente fazia dentro do campo, movimento tático e tal, a gente sentiu que ele tinha 5 jogos para ganhar 4 para classificar, né? Ele acabou ganhando 3, empatando 2 e classificou, né?
A gente sentiu que ele podia fazer. E aí eu não podia ser leviano com o Guarani. Né? E fui muito mais, eu fui muito mais convencido a trazer o Matheus do que propriamente eu indicar o Matheus para trazer. Então, isso também eu queria deixar claro, tá? O Matheus, inclusive, não veio. Não foi uma coisa que eu liguei para trazer o Matheus. Inclusive, não é uma decisão sua, é uma decisão colegiada. Não, é uma decisão colegiada que eu aceitei porque eu entendia que era melhor o Guarani, e eu não podia ser leviano, mesmo com toda a amizade que eu tenho lá no Ipiranga e que me gerou muito desgaste, né? O pessoal do Ipiranga até hoje fala comigo, alguns nem falam comigo até hoje. Né? Então, me desgastou até na relação. Quando a gente trouxe o Matheus para estudo. Qual é a grande vantagem do Matheus? O Matheus é um cara professor da CBF, um cara extremamente didático. O Guarani precisa de processo. Acho que o que mais o Guarani precisa hoje é planejamento e processo interno. É processo na área de saúde e performance, é processo na área de coordenação, é processo na área de análise de mercado, na área de desempenho. O Matheus conhece muito isso e tem uma didática muito boa como treinador. Os jogadores gostam da forma como ele aborda eles, né? Pode ter alguma coisa tática aqui, uma coisa tática ali, um jogador que nem nós aqui internamente vai concordar com tudo, né? E óbvio que o Elano tem conversado com ele, o presidente Rômulo tem conversado com ele, com alguns membros do CA, para que ele entenda realmente a questão cultural do Guarani, o que a torcida do Guarani gosta de ver jogar. Mas o Matheus já subiu o Paraná para a Série A, o Matheus já trabalhou, já foi campeão de Copa do Brasil como auxiliar no Fluminense, o Matheus já fez bons trabalhos no Operário, já foi campeão invicto pela confiança do Campeonato do Aracaju, já trabalhou em Série B várias vezes, o Matheus Paysandu. O Matheus é um cara que tem uma casca muito grossa, tem muito potencial. Então, eu acho muito injusto. Se eu tivesse alguma dúvida, ou eu tivesse alguma certeza, na verdade, que a culpa do insucesso era do Matheus, cara, para mim era muito cômodo também. Mas, sinceramente, eu acho que a responsabilidade maior é nossa, né? A gente tem que assumir. A gente teve... O presidente Romulo nos deu todas as condições, a gente trocou 12 jogadores, a gente liberou, contratou 17. Claro que meio de temporada é mais difícil, ninguém que está em alta tu consegue trazer, né? Porque o jogador que está em alta está valorizado dentro do seu clube, tu não vai conseguir tirar do clube. Então a gente teve que recuperar muitos jogadores, alguns a gente conseguiu, outros não. Mas na verdade o mais decepcionante foi a atuação no derby, a gente sentiu muita parte emocional e acho que ali pesou mais. Então, se eu achasse que fosse só a questão tática ou a questão técnica, era fácil trocar uma pessoa, né? Mas eu acho que o Guarani vem fazendo isso ano a ano, né? Trocando 3, 4 executivos, trocando 3, 4 treinadores e não teve o resultado. Então, eu acho que a manutenção do trabalho, primeiro, vai criar os processos que a gente precisa, que o Guarani precisa se atualizar. E segundo, aí sim, com tempo de pré-temporada, com tempo de trabalho, a gente vai poder fazer uma avaliação melhor do Matheus, mas eu tenho muita confiança e muita convicção de que ele vai poder entregar para nós aquilo que a gente almeja para o ano que vem, que é ser protagonista, né? Eu acho que o principal é isso, o Guarani voltar a ser protagonista. Posso dar uma puxadinha só a mais nesse tema? Claro. O Matheus Costa ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista? Isso. Eu sempre digo aqui que o ideal é você ter um treinador para a temporada, né? Não para uma competição. E principalmente nesse momento de formação de elenco, né? Porque também outra especialidade do Guarani é montar o elenco de acordo com o que o treinador deseja, né? E na medida do tempo o treinador vai embora, chega um novo treinador e acaba tendo que se adaptar ao elenco que foi montado, tem que adaptar uma estrutura de jogo e tal. A pergunta é simples. O planejamento do Guarani é ter o Matheus Costa, é lógico. Você vai me dizer, treinador renova o contrato a cada jogo. De repente você pode me dar essa resposta, ela não é mentirosa, né? Mas no planejamento do Guarani para a temporada 2026, o Guarani conta com o Matheus Costa para a temporada toda ou o treinador apenas cumpre o seu contrato? Tá, vamos lá. Eu espero que sim, tá? Eu vou dar mais do que o Matheus, tá? Do Farney, tá? Do Farney. Tá. Tem uma eleição no clube no final do ano. Posso abordar esse tema contigo, então? Rapidinho? Se o Romulo não ganhar, o Farney tá fora. Né? Por quê? A oposição, quem me trouxe foi o Romulo, quem me deu condição de trabalho foi o Romulo, e ninguém da oposição nunca chegou a... Você sabe que essa era uma das perguntas que eu te faria, né? A comentar com a gente. Eu estive no lançamento, né, da chapa de oposição, presente, acompanhando o evento, transmitimos ao vivo, inclusive, e essa foi uma das perguntas minhas para a chapa de oposição. Né? Como é que vocês veem o departamento de futebol? E a resposta deles imediata foi a seguinte: o Farney Coelho é o nosso homem.
Ele só não trabalha conosco se ele não quiser trabalhar conosco. Não, mas assim, até deixando muito claro, meu, eu preciso Sem ser leal. politizar, claro, sem a menor Claro, questão não, política. assim, eu não conheço as pessoas, não sei se são boas ou ruins, tá? Não é essa, ah, não é nesse sentido, tá? Não quero influenciar nada em Sim. termos de eleição, tá? Mas eu tenho que ser leal a quem me deu condição, a quem foi lá me buscar no Ipiranga, a quem me ligou e está me dando todas as condições de trabalho que é o bom, tá? Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o clube ainda pode virar SAF, né? Tem uma discussão aí que vai ser colocada para a torcida ou para os sócios votarem, né? E que, aliás, hoje descobri que você pensa muito parecido comigo nesse aspecto, né? Ouvindo a sua entrevista para o Elias Aredes. Eu sou bem suspeito, porque eu sempre fui contra a SAF. Hoje eu entendo que a SAF pode ser importante em alguns modelos, talvez seja para o Guarani, pela questão política, daqui a pouco de tentar apaziguar o clube, de puxar todo mundo para o mesmo lado. O Guarani é muito grande para puxar um para cada lado. Se o Guarani conseguisse apaziguar, todo mundo puxasse para o mesmo lado. Pois é, ficaria mais fácil, né? O Guarani ia ser muito forte, ainda mais forte do que já é. Faz 22 anos que eu falo isso todo dia, Farney. Que bom que pensa parecido. Sobre a SAF, pode ser uma solução sim, mas eu não vejo que só a SAF seja a solução. Acho que tem que ter uma gestão profissional, independente. Tem quantas SAFs aí que estão quebradas, né? E que foi investido há pouco tempo. Exatamente. Então a gente precisa ter uma gestão profissional, independente de qual o modus operandi do clube, se é associação, se é associativo, se é SA, se é SAF, a gente precisa ter uma gestão profissional. E eu acho que isso a gente está conseguindo colocar um pouco, assim, meu. Eu entendo que falta ainda, tá? Pô, a área de saúde e performance mesmo, a gente precisa evoluir, a gente está trocando fisiologista, trocando preparador físico, né? A gente precisa evoluir. A área de análise de desempenho, pode estar contratando um gerente, a gente precisa associar ela à análise de dados, análise de desempenho, análise de mercado, a gente precisa estar todo mundo associado, né? A gente precisa ter um departamento forte nesse sentido, a gente precisa ser agressivo no mercado, o Guarani precisa ser respeitado no mercado e achar o jogador antes, e não só achar antes, mas entregar o time adversário, por exemplo. Eu tive no Inter agora, o Inter é um caderno. O executivo, no início da semana, recebe um caderno do time adversário. O goleiro chuta tanto X de metro para a direita, tanto para a esquerda, tanto para não sei o quê. Normalmente ele só usa a perna direita, não usa a esquerda. Ele sai do gol 2 vezes por jogo. Tudo detalhado do time adversário, entende? Então, esse padrão o Guarani tem que chegar, porque não é algo tão difícil. O Guarani tem o iScout, o Guarani tem as ferramentas para fazer esse tipo. O que falta realmente é alguns processos, alguma metodologia que a gente está aplicando. Isso vem com o tempo, porque na verdade a gente brinca que a gente chegou no Guarani e jogou mata-mata desde que chegou, né? Sim. Não tinha um jogo que a gente olhava um pro lado assim e disse, não, esse a gente pode empatar. Não, a gente ganha todos. Esse jogo é administrável, né? Não tem. A gente chegou com a faca para pessoas. Então tem muita coisa, e isso é uma coisa que me motiva muito, cara. Eu sou muito bitolado pelo trabalho, eu amo a minha profissão, mas isso me motiva muito dentro do Guarani, porque a gente vê que tem coisinhas que é muito simples de nós ajustar, porque tem as ferramentas aqui, a gente tem recursos, tem bons profissionais, e a partir do momento que tu tem a metodologia pronta, e com parâmetros de sucesso para todos os lugares, né, eu tenho dito, bom, se 85% dos meus atletas estão disponíveis para ir para o treino e para o jogo, cara, o DM e a preparação física estão funcionando, tá? Não preciso incomodar lá. Bom, tem 30% dos atletas estão no DM. Cara, alguém está falhando. Ou é preparação física, ou é o modelo de jogo, ou estão correndo errado, ou não estão fazendo recovery legal, ou a fisiologia não está controlando legal. Nós temos que ir lá e punir. Ou é o então gramado duro do CT que está causando algum tipo de Alguma impacto. coisa, a gente tem que discutir, a gente tem que ir lá e discutir. Se a gente está monitorando 237 jogadores, que é o que nós estamos monitorando hoje, e o Inter de Porto Alegre monitora 3 mil atletas, cara, alguma coisa está errada no nosso monitoramento. A gente tem que ampliar isso. Tá? Alguma coisa não está legal. A gente tem que estar ampliando esses atletas que nós estamos monitorando. E que dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho. E olhar o jogador toda semana não é chato pra caramba. Não é um trabalho fácil. Mas precisa melhorar, a gente precisa evoluir, a gente precisa ir crescendo. Como tu disse, o gramado do CT tem que ser um gramado adequado para a gente poder treinar lá e sair do brinco. Senão em agosto nós já não vamos ter mais campo no brinco. Sim. Está treinando direto aqui. Tu conhece bem, pô, trabalhou aqui. Então, a gente precisa ir melhorando alguns processos. Eu acho que tem alguns que funcionam muito bem. O de registro nosso é muito bom, né? Rapidinho já está feitos os contratos. Aqui da comunicação é um puta departamento que está fazendo um baita trabalho. A coordenação técnica ali com o Elano, pô, já passaram o que o Guarani espera nos 15, no 17, no 20, qual o perfil de jogador culturalmente o Guarani tem em cada posição, né? E a montagem é muito em cima disso, né? Mais do que do Matheus, é uma montagem muito em cima disso. O Matheus que está entendendo o perfil do Guarani como
o Guarani, e aí vai colocando as suas, né, ideias em cima daquilo que tem no Guarani. A gente está também atualizando isso, então tipo, e isso tem que estar no papel, tá? Eu não acredito nisso de boca para fora, tá? Isso eu acho que tem que estar no papel, tem que estar aprovado pelo CA, se for possível o CA até chamar uma reunião de conselho deliberativo e a gente aprovar também no conselho, para que todo mundo entenda os processos que estão sendo feitos. E aí fica fácil identificar, bom, o Guarani não está ganhando porque contratou errado. Pô, tá fora o gerente de mercado, tá fora o Farne, o executivo que contratou. Bom, o Guarani não está ganhando porque o modelo de jogo está errado. Bom, tá fora o treinador. O Guarani não está ganhando porque não recupera jogador. Tá, vamos mexer lá nos médicos. Fica fácil de tu poder avaliar tendo parâmetro de sucesso. E também fica fácil do Rômulo justificar a gestão, porque eu não acho uma tragédia. A tragédia é no resultado em campo. Isso sim, isso é uma tragédia. O Guarani está numa Série C e não subir é uma tragédia. Mas em termos de estrutura do estádio, o estádio está lindo. Investimento em categoria de base, investimento em profissionais, melhorias no estádio, pagamento em dia, né, as contas controladas. Então, eu vejo muita coisa boa também. Eu acho que se vende mal, às vezes, também algumas coisas, porque a gente não tem exatamente essa comunicação Esse era o meu discurso quando eu trabalhava na comunicação do Guarani. Eu dizia, nós precisamos vender o que nós fazemos no dia a dia, não apenas a bola rolando, né? O Guarani acaba comercializando o produto bola rolando para o seu torcedor, né? O produto dia a dia, o bastidor, o trabalho que vai sendo feito, o clube acaba deixando para um segundo plano. Quando, na verdade, isso é o que interessa ao Guarani, ou deveria interessar ao torcedor. Um clube bem estruturado, né? Uma melhora, uma benfeitoria, uma reforma de departamento médico, como foi feito há pouco tempo, uma troca de academia, equipamentos de academia, como foi feito não há muito tempo também no clube, né? Mudanças no vestiário, melhoras de condição de trabalho. Porque o que dá resultado é o trabalho, né, Farney? Não é a sorte. Sorte é consequência do bom trabalho, cara. Você não vai dar sorte de contratar um bom jogador se você não tiver feito uma boa análise em cima desse jogador que vai ser contratado, né? Perfeito. Assina embaixo. Eu podia assinar aí o que tu quisesse. Não, nem precisa. 100% do que tá falando. Nem precisa. Vai ser um prazer um dia sentado do seu lado para a gente poder bater um papo sem estar no ar, até para a gente trocar alguns miúdos. Ortiz, posso falar só nessa celeuma que tá de contratação e tudo mais, que tá. É o nosso fisioterapeuta aqui também, pô. Que a gente está falando. Eu queria saber se o Matheus, porque no fim de tudo isso tem análise, tem a contratação nunca é de uma pessoa só, né? É de um colegiado. Mas, no fundo, quem vai colocar em campo é o Matheus, né? Então, o Matheus, o Guarani sempre, nos últimos anos, ele vem colocando o técnico, não só indica, mas ele tem que aprovar para que ele vai colocar no campo. E isso está mudando o Guarani, pelo que você está falando. Não é só o Guarani tem que se adaptar ao Matheus, e sim o Matheus tem que se adaptar ao Guarani. É isso mesmo, Fardo? Foi o que eu entendi? Perfeito, a tua leitura é perfeita. Óbvio que o Matheus, quando a gente trouxe para o Guarani, entendeu que ele pensa muito parecido com aquilo que a gente acha que é o ideal do Guarani, tá? Que é um time de duelo, que é um time que rouba a bola e toca a bola para frente, que não fica, perdão da palavra, mas fica punheteando ela ali atrás, mas que é agressivo, que cria volume. Quem nunca, né? Que pressiona lá em cima. E o Matheus tem isso, tá? De bom. O que a gente pode melhorar? Que eu acho que com treino, com trabalho, com mais tempo, ele vai conseguir melhorar uma circulação melhor de bola, né? Daqui a pouco a jogada vai começar na esquerda, terminar na direita. Hoje a gente está muito vertical, né? Ela começa na lateral direita, ela termina na lateral direita, né? A gente tem pouca giro de bola por dentro. Ser um pouquinho mais agressivo de alguns gatilhos, isso tem que ser trabalhado, não é tão simples. Vamos tirar em cima e tirar em cima. Pô, tirou em cima, o cara saiu da primeira zona de pressão, nós estamos ralados atrás, né? A gente não tinha zagueiros tão rápidos, né, com exceção do Rafa, para ter uma cobertura, né, para tirar em cima toda hora. Então, eu acho que também essa montagem agora vai facilitar o trabalho daquilo que a gente acredita, que o Elano também desenhou como cultura, daquilo que a direção nos pediu enquanto futebol dentro do Guarani. Claro que atualizando, eu acredito muito no jogo de confronto, Para mim, se tu tem um centroavante e o zagueiro, e eles duelam 5 vezes, e o zagueiro ganhou 5 vezes, cara, o time do zagueiro vai ganhar o jogo. Tu tem que ganhar confronto, a gente tem que ganhar confronto. E o Guarani se acostumou a não ganhar confronto, a botar a bola no chão e jogar. Aí os caras dão balão, ganham a primeira bola, vão ganhar a segunda bola. Né? Pô, a gente tem que ganhar confronto, a gente tem que mudar isso, sabe? A gente tem que
o melhor índice de confronto nosso era nossos jogadores que ganhavam 55%, 56%. Está errado, sabe? Isso teria que ser o nosso elenco inteiro teria que ganhar 55%, 56%. E o destaque 70%. E eu acho que passou muito por aí os resultados, tá? Eu acho que passou muito Sem na questão, dúvida. a Série C é muito de confronto, é muito completo, é muito duelo. Sim. É muito duelo. E quando tu perde duelo, tu tem muita dificuldade Posso ganhar botar jogo. mais um trevo na tua cabeça aí, em cima Claro. do insucesso? Você viu que a gente não falou do passado, né? Porque o passado não vai mudar, né? O Guarani já não conseguiu o acesso, né? Eu vou botar um outro trevo na sua cabeça, uma coisa que eu falo muito aqui na rádio. Acho que ninguém parou para pensar que o Guarani deixou de subir porque tomou um gol a mais. Com exceção ao segundo derby, né, que nós perdemos por 2-0, então aquele placar não mudaria a nossa história. Se o Guarani não tivesse tomado um gol no derby no Brinco de Ouro, ele teria subido. Se o Guarani não tivesse tomado um gol do Brusque aos 52 minutos do segundo tempo, ele teria subido. Se o Guarani não tivesse tomado o gol do Náutico naquele momento com um jogador a menos e preservado a vitória, ele teria subido. O duelo é parte importante do momento de não tomar gol. O duelo não é só ofensivo, é o duelo defensivo. É combater, é caçar, é saber quem faz a caça, é saber quem fica mais, quem cobre buraco, quem vai no vazio, né? E se nós tivéssemos deixado de tomar um gol nessas partidas citadas, nós teríamos subido. É simples a conta. Botei mais um trevo na tua cabeça aí, tá vendo só? Não, assim, é duro, cara. Tu não tem ideia como é duro, assim. A gente sonhava muito com esse acesso, a gente se preparou muito e trabalhou muito para isso. Então foi duro, assim. Bom, vocês entendem que vocês E são a gente torcedores, aqui, né? então, A todos meu amigo, vocês, pelo amor de Deus. é a nossa, assim. E eu não estou falando só financeiramente. Financeiramente, para mim, foi uma tragédia, porque Não, a primeira coisa é desportiva, né, Farney? Acho que o primeiro... Desportivamente, cara, é uma coisa que dói demais. Assim. Eu fiquei 3 dias que eu não conseguia olhar a rede social. A minha mulher não conseguia falar comigo em casa, sabe? 3 dias trancado de casa. Nem o porteiro me viu, sabe? Porque eu trancado dentro de casa, assim, tentando assimilar o que tinha acontecido. Porque realmente foi uma tragédia. A gente, depois da vitória contra o Brusque em casa, a gente sabia que mais uma vitória estava classificado, né? Tentou fazer essa vitória lá contra o Brusque. Saímos na frente, né, contra o Brusque. Quando teve aquela expulsão do Bruno, a gente até perdeu a razão. Para mim também foi uma coisa muito ruim, porque como eu tinha feito já algumas reclamações na CBF, eu tinha o telefone pessoal do Sintra e acabei até me expondo numa reclamação mais formal, mais agressiva, no celular pessoal do cara, que eu perdi completamente a razão. E vou ser julgado por isso, inclusive. Perdi completamente a razão. Depois... Peraí. Você vai ser julgado porque você ligou pro Sintra ou porque você reclamou lá no gramado? Não, porque eu reclamei no gramado. Ah, bom. Aí tudo bem. Que bom. Depois, no jogo do Náutico, um jogo controlado, eu confesso que eu não vi a expulsão do Alan. Nós estava descendo para vir aqui para o vestiário. E nesse meio tempo ele foi expulso, e quando nós entramos dentro do estádio, aqui no vestiário, e nós tomamos o gol. Então foi algo muito duro assim pra gente, porque também a gente tinha uma expectativa grande. Depois a gente confiou que podia no mínimo empatar no derby, já tinha o derby virou uma semifinal, né, Farney? O que mais dói para o torcedor do Guarani é isso, né? O derby virou uma semifinal, quem ganhar vai para a final do campeonato, né? E para mim acabou o jogo com 9 minutos, quando a gente botou aquela bola na trave e o contra-ataque definiu. O nosso emocional foi para o espaço e a gente não conseguiu mais entrar no jogo. Na verdade é isso, a gente não jogou o derby. Essa é a realidade. A gente se assustou, a gente viu eles jogar, eles comandar, eles tiveram na zona de conforto o jogo inteiro, porque eles tinham aberto aquele gol, o empate servia para eles. Então eles jogaram um jogo solto e a gente jogou muito travado, muito nervoso, e acabou não fazendo uma das piores atuações nossas logo num jogo tão decisivo. Doeu. Você falou que você ficou 3 dias sem falar com ninguém, e eu, pelo contrário, eu tive que apresentar programa, né, nesses dias todos aqui, e tratar de mensagem de WhatsApp com o ouvinte e tudo mais. Não foi fácil, não. Mas nós vamos adiante, Fernando. Eu prefiro olhar para frente agora. O passado não vai mudar, né? O que já aconteceu no Guarani não vai mudar. Por mais que nos doa, nós vamos jogar a Série C do Campeonato Brasileiro mais uma vez, né? Eu não lamento a falta de dinheiro, eu lamento desportivamente mesmo, porque a Série B, para mim, já não é lugar do Guarani, né? Eu tenho 54 anos de idade, eu joguei na base do Guarani em 85 e 86. Quando eu joguei na base do Guarani, o Guarani era vice-campeão brasileiro, né?
Bom de verdade. Então, o meu treinador era o pai do Evaristo Pisa. O Evaristo Pisa jogava no meu time. Né? O Evaristo Pisa, nós temos a mesma idade, jogávamos juntos na época no infantil do Guarani. Então, para mim, a Série B já não é o lugar do Guarani, quanto mais a Série C. Né? Mas isso não vai mudar. Nós temos uma chance agora, em 2026, de mudar essa realidade. Né? Nós vamos fazer um pinga-fogo, porque eu já passei muito do seu tempo. Isso, vamos. Estamos com 1h10. encaminhando. Eu vou te passar uma última pergunta e depois eu vou fazer um pinga-fogo. É a última pergunta de um dos nossos comentaristas aqui. Ela é curtinha, tá? Bem mais curta que as anteriores. Sintetiza na resposta o quanto você quiser aí. E depois nós só vamos para um pinga-fogo, porque se eu terminar a entrevista sem perguntar se você vai contratar ou não o jogador, o torcedor vai me matar aqui do outro lado, tá bom? Então, o Cleiton Vendemiato vai mandar a pergunta dele agora. Deixa eu tentar soltar aqui. Pronto. Fala, Ortiz, muito boa noite para você, muito boa noite para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, e muito boa noite também para o Farney Coelho. Prazer ter você aqui conosco, Farney. A minha pergunta remete à sua chegada no Guarani. Você, na sua entrevista, né, coletiva de apresentação, Farney, você coloca a sua situação no Ipiranga, e você dizia naquele momento que o Guarani te proporcionaria buscar coisas maiores, que a estrutura e o orçamento do Ipiranga não te permitiria alçar esses voos maiores, né? A gente se depara num cenário agora do próximo ano, onde os dois têm calendários parecidos, né? O Guarani disputa o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil, né, que a gente espera aí a confirmação, mas o Campeonato Brasileiro da Série C, segundo ano seguido do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Diante disso, né, vamos dizer que o Ipiranga também tem o seu estadual e também tem a Série C. É imperativo que o Guarani busque o acesso nesse próximo ano, até para que você continue tendo condições de realmente no Guarani ter uma permissão maior para avançar na sua carreira em relação a voos mais altos que você, com o seu trabalho, coloca à disposição do Guarani, lembrando inclusive que a gente tem um problema no próximo ano, né? As cotas do Paulista são diminuídas, principalmente por conta de name rights do Paulistão, que até o momento ainda não foram comercializados. Obrigado, Farney, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Planeta Guarani, e um ótimo programa para você, Ortiz. Valeu. Valeu, já respondo o Cleiton Vendemiato aí, o Farney Coelho. Obrigado, Cleiton. Assim, eu tenho um carinho enorme pelo Ipiranga, eu fiquei 4 anos lá, a gente ganhou, acho que a gente fez, eu estava até no Inter agora na semana passada, o pessoal do Inter disse, cara, que sucesso vocês fizeram no Ipiranga, porque o Ipiranga nunca tinha sido vice-campeão gaúcho, o Ipiranga nunca tinha... Inclusive eu queria que o Guarani contratasse o seu meia no ano do vice-campeonato gaúcho. O Falcão? Eu queria que o Guarani contratasse. Tentamos também agora. Tá muito bem na Europa. Mas assim, o orçamento do Ipiranga é 4 vezes menor que a do Guarani, tá? O reflexo também da cidade, reflexo da cota do Paulistão, mesmo diminuindo 20%, ainda é 5, 6, não mais, 6 vezes, 7 vezes maior do que a cota do Gauchão. A cidade mesmo, a torcida, né, o tamanho dos clubes, a negociação de atletas, os valores que a gente consegue negociar aqui são valores bem abaixo que o Ipiranga consegue negociar lá. O orçamento é bem menor, mas tem um maior carinho por lá, torço demais por eles. Deixei grandes amigos lá e pessoas que eu tenho maior respeito. Torcida do Ipiranga, gosto demais do pessoal. Eu acho que são 2 trabalhos distintos. Sobre o planejamento da minha carreira, eu nunca sonhei em trabalhar no Flamengo, no Corinthians, no Inter. Eu sempre sonhei em ganhar deles, sabe? Eu sempre sonhei em ter um clube estruturado, organizado para poder ganhar desses caras. Então eu estou num lugar perfeito para isso, tá? Eu me vejo num lugar que eu gostaria de ficar também 3, 4, 5 anos. Eu acho que mais que isso também a gente se acomoda. Então eu também acho que na minha função a gente tem que oxigenar também depois de um período. Mas eu gostaria de ficar bastante tempo aqui no Guarani, porque eu acho que aqui eu tenho condição de brigar com os caras. Não hoje, mas eu acho que no decorrer do tempo a gente consegue brigar com esses caras. E esse, como carreira, esse seria o meu maior sonho, a gente poder brigar com eles. E sim, cara, para eu conseguir continuar num clube do tamanho do Guarani, eu preciso dar resultado em campo, não tem outro jeito. Não é porque eu sou gente boa, porque eu converso com as pessoas, ou porque eu tenho os processos transparentes. Eu acho que nunca ninguém vai poder falar da minha índole, né? Eu falo que da minha reputação, eles podem falar da minha
capacidade. O Fagner não foi capaz de contratar o fulano de tal, o Fagner não foi capaz de tirar o melhor daquele jogador, não foi capaz de tirar o melhor daquele treinador. Mas sobre a minha índole, sobre a minha transparência em questão de contratação, se alguma vez, se algum dia sair qualquer coisa que eu peguei R$1 de um jogador, de um empresário, em qualquer clube, não só no Guarani, cara, a única coisa que eu tenho de dinheiro é o meu carro. Pode pegar meu carro e levar. Tá? Eu deixo no ar. Nunca vai ter, porque realmente eu erro e acerto, mas da minha cabeça, dentro das minhas crenças, mas jamais por fazer rolo, por querer beneficiar A ou B. Isso nunca vai. Isso é ponto pacífico. Acho que nunca vai ter ninguém que vai poder falar da minha reputação. Agora, se eu não entregar resultado, não adianta só ter uma reputação boa, ser bonzinho, se chegar aqui, ser legal e ser honesto, ser trabalhador, ser dedicado. Se eu não der resultado, então eu preciso dar resultado, eu tenho essa convicção. Mas eu também entendo que o Guarani precisa voltar a ser protagonista, precisa voltar a dar orgulho para o seu torcedor, precisa voltar a dar orgulho para si próprio, né? Acho que a direção também merece isso. Então, eu acho que a gente precisa voltar a ser protagonista e isso me motiva muito, porque também é o que eu preciso para manter o meu trabalho aqui. Legal. Agora a gente vai fazer um pinga-fogo. Em 5 minutos eu te libero. Tá? Fechado, a primeira pergunta é do Fernando Lovato. Então, a resposta é sua, é óbvio, né? Objetivo na resposta, senão demora mais de 5 minutos, tá? Fernando Lovato, faça a sua pergunta, até atendendo ao chat. Eu peço perdão a todos do chat, eu não estou monitorando porque eu estou sem mouse, gente. Tá difícil aqui operar até áudio, mas vamos embora. Faz a sua pergunta. Farney, como a gente é uma rádio aqui que fala de torcedor, né? Então eu vou reproduzir um pouco o que o torcedor está falando e em seguida uma pergunta. É difícil você explicar para o torcedor que não é o Guarani que solta os nomes, né? Que são jornalistas e tudo mais que soltam os nomes, mas parece... eles entendem que o Guarani que está soltando os nomes, depois... Mas eu vou resumindo aqui. Eles querem saber renovação de Isaac, Cauã Jesus e Caio Melo, né? E se esses nomes soltados pela imprensa e tudo mais, por torcedores também, se isso atrapalha realmente nas negociações ou não, o que acontece quando começa a vazar esses nomes, como se o Guarani estivesse soltando? Demais, velho, assim, demais. Vou te explicar como é que funciona o processo aqui, tá? A gente, independente de qualquer jogador, tá? Pode ser o jogador que não está sendo monitorado pela gente. Pintou um nome de jogador interessante. Ele vai lá para o pessoal da análise, para o Lucas, lá, o pessoal do mercado, tá? O Lucas avalia, olha para ver se é o perfil que a gente está buscando e me passa. Aprovando, eu boto no grupo ali com o Elano e com o Matheus, a gente aprova aqui internamente embaixo. Aprovou aqui, eu faço o primeiro contato para ver se é possível ou não aquela contratação, para não tomar o tempo da direção. Aprovando esse nome, é possível vir dentro dessa realidade, eu levo para o presidente. O presidente faz os contatos dele também, normalmente ele tem alguns amigos do mercado, às vezes ele gosta de ligar também para o jogador junto comigo, ou para o empresário, quando é um empresário conhecido, ou para o presidente do clube atual do jogador também, que tem essa relação, participa ativamente nesse processo, e aí normalmente a gente discute com algum membro do CA, né, o presidente às vezes compartilha com algum amigo ou algum consultor dele, aprovando, aí eu entro realmente para negociação, e aí vai aqueles processos todos de registro, né, e de exame médico e tal. Então, muita gente participa desse processo, né, da indicação até a contratação final, ali, até o registro final, o pré-contrato e tal. Então, a gente não sabe, às vezes eu falo para o presidente, eu tenho uma escuta aí contigo, cara, deve ter uma escuta. Porque não é essa possível, escuta assim, é velha, viu? Essa escuta aí eu tentei detectar lá em 2020, 2021, não consegui. Não é possível, a gente está falando do nome aqui agora, e o nome já está na mídia, mas tem muitos nomes errados, tá? Então, assim, eu digo para o nosso torcedor ficar um pouco desconfiado. Não, ressabiado. Eu sei que a imprensa está fazendo o trabalho dela, tá? Mas não acredite em tudo que fala. Nós só temos 4 jogadores com pré-contrato, só 4. As renovações, cara, eu vejo que tudo vai depender da montagem do que a gente conseguir trazer, tá? Tudo vai depender da montagem. Por exemplo, eu sou muito a favor de ter R$10, eu tenho R$10. Eu prefiro contratar um jogador de 8 e um de 2, e esse de 2, se tiver na base, ótimo, mas se não, eu tenho que trazer no mercado, do que trazer 2 de 5. Eu acho que eu qualifico mais o meu elenco trazendo um de 8 do que trazendo 2 de 5. Tá? Então, às vezes, dentro de uma montagem, é importante saber que eu não vou conseguir trazer todos de 8, né? Mas que tem características que eu tenho que ter dentro do elenco. E que daqui a pouco alguns desses jogadores que estavam aqui no clube possam nos dar. Tá? Não quero falar especificamente deles,
Eu sei que tem rejeição nos 3 nomes, mas, sinceramente, eu gosto dos 3, tá? E acho que os 3 podem nos ajudar. Não estou falando aqui que vai ficar os 3, muito longe disso, nem... Não existe uma situação definida sobre esse Não tem uma situação definida deles. Depende muito da questão, como eu disse para vocês, o mercado da Série B está fervendo. Entendi. Vai ferver ainda mais depois da rodada do final de semana. Acho que aí vai começar, semana que vem, eu acho que dá uma clareada em tudo. Porque vai acabar final de novembro, os caras só tem dezembro para montar elenco. Aí vai ficar muito claro para todo mundo. Muitos deles estão segurando nossa proposta. A gente tem alguns jogadores apalavrados, mas que ainda não quiseram assinar. E tem 4 só com contrato assinado, né, com novos. Tá. Então a gente... isso é verdade, não estou aqui... Não tem por que estar... Um desses 4 é goleiro, Fernando? Ainda não, infelizmente ainda não. Mas está muito próximo de a gente conseguir fechar um Que deles. bom. Mas é uma posição que a gente vai trazer. A gente está emprestando o Andrei, vai trazer um jogador para jogar e também quer emprestar um dos meninos para poder dar espaço para o Ian, né, subir. Mas é isso, sim, né? A gente tá no mercado e depende muito da questão da montagem para saber quem fica e quem não fica nesses jogadores que não tinham contrato. Ó, você gastou quase os 5 minutos nessa resposta aí, velho. Falo demais, mas a pergunta era boa. Eu vou pedir pelo menos mais uns 3, então, agora. É a pergunta do torcedor, viu, Farney? Isso aí é sintetizando o que vem lá do nosso chat, tá? Durante a transmissão. O pessoal fica muito preocupado, né? Eu só vou contar uma historinha. Quando eu trabalhei no Guarani mais recentemente, o executivo de futebol era o Michel Alves. Deve conhecer o Guerreiro, né? Gente boa. Gente boa pra caramba. Michel, Guerreiro, amigo e tal. E o Michel, quando vazavam esses nomes, ele me chamava e falava assim, pô, Tiz, esses caras são muito criativos, Guerreiro. Porra, os caras soltam cada nome, eu nunca falei com esse cara. Tem muitos assim, tem muitos que olham assim na imprensa e ainda tem cara que diz assim, esfriou a negociação tal, mas nunca teve. Ou então, o Guarani tomou um chapéu do fulano, do outro time, né? Teve um no Twitter que me mandaram uma vez que disse assim, com a repercussão negativa da contratação, o Guarani recua na contratação, mas eu nunca tinha nem ido atrás. Pois é. Mas não tem problema. E o pior é que a torcida compra a ideia ainda, como se o Guarani soltasse isso ainda, isso que é o duro. Esse é o grande problema. Que atrapalha, assim, eu vou dar um exemplo de um... Não vou falar nome, tá? Mas eu vou dar Tem um jogador importante que a gente quer trazer, que é um 8, que é importante, está jogando em time de Série B alta, que é o perfil mais ou menos que a gente está buscando. Ele custava, vou botar um X, 100 mil reais. Depois que vazou o nome dele, 170 mil. Senão eu não consigo trazer. Então, é nesse tamanho a proporção de vazar o nome. Porque a gente acaba, o time da Série B vê que tem um Guarani interessado e acaba fazendo uma proposta maior para levar o cara. Então a gente está perdendo alguns jogadores sim por vazamento e isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim, porque, pô, quando a gente já assina e o cara me liga, o repórter me liga, fala, tem o fulaninho. Eu mesmo confirmo, tá? Já assinou, mas eu não posso divulgar ainda porque ele tá jogando aí no outro clube, ele já tá comprando. Eu mesmo confirmo. Agora, quando o cara não tá, quando o cara tá negociando, é muito ruim que vaze, porque realmente prejudica demais a negociação. Entendo. Farney, agora é pinga-fogo. Pinga-fogo. Eu vou perguntar se você vai responder sim ou não, tá? O Guarani vai ter um orçamento maior, uma folha salarial maior em 2026 do que teve em 2025? Paulistão um pouquinho maior, na Série C mais ou menos a mesma folha, só que eu vou diminuir de 40 jogadores para 27. Qualifica. O aumento de inscrições no Campeonato Paulista, porque no ano passado eram 28 inscrições, e nesse ano aumentou-se para 35 num campeonato mais curto, né? Não tem muita lógica isso. Isso é uma manobra para favorecer os times chamados grandes, os maiores times, que vão poder inscrever mais jogadores, ou isso beneficia o Guarani também? Para mim me beneficia porque eu posso escrever esses meninos que estão na base, né, que daqui a pouco não é mais lista B, o Lucas não é mais lista B, o Kelvin não é mais lista B, daqui a pouco a gente tem um outro jogador que a gente não consegue emprestar, ou que tem termos de contrato pós-paulistão, que a gente pode escrever que talvez ficasse obsoleto aqui se a gente não conseguir emprestar. Né? Agora é mais fácil, né, para você responder. O Guarani vai contratar goleiro, Fernando? Vai contratar goleiro. O Guarani vai contratar lateral direito? Vai contratar lateral direito. O Guarani vai contratar lateral esquerdo? Lateral esquerdo, só se o Emerson envolvido em alguma negociação. Senão, acho que o Emerson e o Renan Castro, ambos têm contrato e eu confio bastante nos dois, tá? O Renan Castro tem contrato até o final do Paulista.
Estamos trabalhando em cima disso. Ótimo. Realmente ele entregou, eu acho que ele entrega muito, sabe? Eu acho que é um menino que não. E tem não, o Vitinho não também. Põe, mas que entrega muito. E tem o Vitor Gabriel também, né? O Vitinho da base. Que Vitinho, tem... tá dentro. Não, e o do 17 também, eu não sei o nome, tá? O 17 também é bom pra caramba, tá? Sim, é Sim. o Vicente. Vicente. Do 17. Isso mesmo. Bom demais. O Guarani vai contratar volantes, ou Farney? O Guarani vai contratar ou 4 ou 5 volantes. Que bom. O Guarani vai contratar meia? Um meia. O Guarani vai contratar atacante de beirada, além do Guilherme Paredes, que já está anunciado? Mais 2. O Guarani contrata centroavante ou centroavantes? 1 ou 2. Mas aí depende da renovação ou não do Bruno que está travado. Tem orçamento por departamento? Departamento que eu digo é assim, tem orçamento para defesa, orçamento para o meio campo e orçamento para o ataque, Farney? Eu já fiz assim, tá? Mas eu prefiro não fazer mais, tá? Entendi. Eu prefiro, assim, tem 2 posições que a gente não pode brincar em montagem, centroavante e goleiro, tá? Essas 2 Boa. não dá para brincar, são posições que tu tem que gastar um pouco mais. Depois, eu acredito muito na questão da oportunidade de negócio, tá? Eu tenho 2 zagueiros bons, mas pintou um melhor que os 2 que eu tenho, pô, traz. Sim. Qualidade não quer demais. Depois tu vai ter que economizar em alguma posição, daqui a pouco num volante tu vai pegar emprestado, daqui a pouco um atacante tu pega emprestado, né, diminui um pouco o custo, ou traz um jogador mais barato, como colocar aqui o Isaac, o Caio Melo e o Cauã, são 3 jogadores que dentro do orçamento do Guarani não são jogadores caros, tá? São jogadores baratos. Tá. Daqui a pouco tu traz alguns jogadores desse perfil para, não estou dizendo que tem que ser os 3, tá? Mas tu traz alguns jogadores com esse perfil de aposta para ter essa característica também dentro do elenco e tu traz um jogador mais caro. Eu acho que vai muito do que tu consegue de oportunidade de negócio, de qualificar o plantel. Entendo. E essa decisão também sobre permanências de jogadores que já não tem mais vínculo com o Guarani pode também ser afetada por esse aumento de número de inscrições, né? Se você tivesse só 28, obviamente você teria que tomar decisões diferentes das que você está tomando agora, podendo ter até 35, né, no elenco. Mas a ideia é manter 10, 12, 13 jogadores no máximo, tá? Do atual elenco. Então mantemos esse número de 10, 12, aí 30%, 33%. Não muda disso, tá? Ótimo, perfeito. Ortiz, rapidinho, também nesse esquema de que eu tenho que liberar sim, o homem, sim. Fernandão. Farney, você olha também o mercado aqui sul-americano, que também tem muita gente está fazendo isso no Brasil inteiro, você também olha para esse lado? Sim, na verdade, o cara é da fronteira, vê... Fernandão. Ele é lá de Rio Grande, pô. A gente vê B, C e D todos os jogos, tá? Todos os jogos de B, C. Vê todos os jogos, mentira, não é 90 minutos. O Lucas, lá, nosso analista, transforma esses jogos em 10, 15 minutos ali no Scout. Mas todos os jogos, segunda e terça, eu fico vendo B, C e D, todos os jogos. E eu sempre digo para meus funcionários aqui, para meus colegas de trabalho, eu estou num cargo acima, mas a gente é colega de trabalho. Que tem que fazer algo mais, cada um de nós tem que fazer algo mais. Fazer só a nossa não é suficiente para o Guarani sair dessa fase. E o Lucas me manda alguns jogos sul-americanos, tá? Eu vou contar rapidinho, porque também a pressa é minha agora. A pressa é tua, rapaz, eu tô de boa. Nós tínhamos um meia no futebol paraguaio, que eu queria muito esse meia, que foi no vídeo do Lucas. O Lucas me mandou. E aí, o Fernandão já cantou a bola aqui, que é o Arce, né? Esse mesmo. Tem coisa que parece que é coisa de Deus, né? Eu olhei o vídeo, o Olímpio fez 2 gols contra o Olímpio, arrebentou no jogo. Deu 2 dias, o presidente me manda que alguém ligado ao presidente mandou o vídeo pro presidente. Falei, presidente, conhece esse jogador do Janel Cavaleiro, papai, é um meio assim. Vamos atrás. Fomos atrás do jogador. O jogador foi campeão da Copa Paraguaia, vai para o Estudiantes da Argentina, perdemos o jogador. Mas era um jogador extremamente interessante. Acho que isso sim, para trazer jogador de fora do Brasil, tu tem que ter convicção que ele é muito acima dos jogadores que tem dentro do Brasil, senão não vale a pena a aposta. Tá? Trazer jogadores de mercados emergentes, até acho que repatriar alguns brasileiros estão fora, até acho que é legal em alguns momentos. Mas trazer jogadores desses outros mercados, tu tem que ter convicção que ele vai te ajudar muito mais que o jogador nacional, porque tu não conhece extra-campo, tu não sabe se a adaptação no Brasil vai ser boa, se a adaptação na língua vai ser boa, se a família do cara vai vir junto. Então é mais fácil, eu só trago se realmente eu tiver convicção que ele está muito acima dos outros. E a última pergunta é a seguinte, depois da gente mais do que dobrar o tempo, né, oficial cedido pela entrevista, o Farney Coelho vai voltar a falar com a Rádio Planeta Guarani, Farney Coelho? Vamos embora, perdão que eu falo demais, peço perdão para o nosso torcedor também, né? E para minha esposa que está cuidando das crianças, peço perdão. O perdão é só para sua esposa, veio para a assessoria de imprensa, nós aqui estamos adorando, agora nós vamos até umas 11 horas aqui. Mais ou menos.
Então, A meu mulher amigo, vai jantar em casa. ó, um prazer enorme falar contigo. A porta está sempre aberta. Esse é um canal feito de torcedor para torcedor, tá? Mas acho que um pouquinho daquilo que a gente tenta passar no dia a dia aqui para nossa audiência, para os nossos amigos todos que nos ouvem aqui diariamente, é o seguinte: nós somos torcedores do Guarani, mas nós não somos estereótipos de torcedores, né? Nós não vamos jamais fazer uma pergunta que bote o Guarani numa situação difícil, bote um representante do Guarani, como o teu caso, numa situação difícil. Nós não estamos aqui para isso. E nós não estamos aqui para lacrar, nós não estamos aqui para fazer piada, nós estamos aqui para falar do Guarani com a seriedade que a gente acha que o Guarani merece. É lógico, muitas vezes, Fernan, nós vamos discordar de decisões suas. Outras vezes nós vamos discordar de decisões do Matheus Costa, outras vezes nós vamos discordar de decisões do presidente Rômulo Amaro, outras vezes vamos discordar de uma decisão conjunta, né? Muitas vezes nós vamos discordar, né? Esse é o nosso papel. Nós não podemos só dizer amém e só bater palma para tudo. E é assim que se joga franco, que se joga aberto com todo mundo. É dizendo, olha, eu não gostei de tal coisa, né? Eu não posso ficar escondendo e falando por trás, né? Eu não posso dizer na sua frente, Farnese é o cara, e aí eu venho pro ar e falo, pô, não gosto do Farnese Coelho. Não vai dar certo, né? Então, irmão, no dia que você quiser, você vai falar conosco. No dia que a assessoria de imprensa liberar, você vai falar conosco. A Rádio Planeta Guarani não é de ficar pedindo, né? Eu só pedi dessa vez realmente porque acho que é uma boa oportunidade, é um bom momento. Nós não temos jogos, isso não vai nos atrapalhar em nenhuma outra dinâmica, além do seu descanso, né? Que infelizmente acabou comprometido hoje. Os gêmeos hoje perderam o papai, mas amanhã vão ter o papai mais cedo. Amanhã é sexta-feira, véspera de final de semana e tal. Você vai curtir bastante ainda o final de semana. Quando você quiser, meu irmão, a rádio está aberta, o microfone está aberto. Se você entender que tem que passar alguma mensagem ao torcedor do Guarani, fique à vontade, nos procure, diga, olha, eu quero passar tal mensagem, ainda que seja para mandar um áudio de 1 minuto, de 2 minutos, para a gente soltar no ar. Ó, isso aqui eu acho importante que o torcedor do Guarani ouça e tal. A gente está aqui para isso. Porque para nós não existe a rádio, não existe o Farney, não existe o Fernando, o Edinho, o Beto Toledo, o Cleiton, não existe o Rômulo Amaro, não existe o Matheus Costa. Para nós existe o Guarani Futebol Clube. Nós só estamos aqui por conta do Guarani Futebol Clube, né? Até o tempo em que nos for permitido estar. Então, a casa é tua, use dela da forma que você quiser, da forma que você achar coerente. E muito obrigado por nos ouvir. Tias, eu fico lisonjeado, assim, porque na verdade a gente não alcançou aquilo que foi contratado para fazer, e mesmo assim a cordialidade e o respeito ao trabalho eu acho que está sendo preponderante. Parabenizo o trabalho de vocês, né, teu e de toda a tua equipe. O Beto é um cara que eu tenho mais proximidade por estar aqui nas coletivas. Pô, eu vejo o quanto ele sofre. Eu assisto o jogo um pouquinho acima de vocês, do lado. Então eu vejo quanto ele sofre no jogo também. Parabenizo o programa de vocês, cara. Acho muito bacana ter essa linguagem direta com o nosso torcedor. Também me coloca, claro que tem muita coisa internamente que eu tenho que resguardar e que eu não posso abrir, mas também me coloca à disposição tua, de vocês, quando tiver alguma dúvida em termos de contratação. Nesse momento tem muita especulação, não hesite, pode me chamar, eu vou ser sincero, né? Eu sei que vocês fazem o trabalho de vocês, eu prefiro ser sincero e dizer, não fala desse jogador que pode atrapalhar, do que não falar e depois vazar e me atrapalhar realmente na profissão, porque também eu quero o melhor para o Guarani, porque o melhor do Guarani também é o melhor para o Farno. Mas agradeço vocês por programa altíssimo nível, né? Uma conversa de altíssimo nível, leve, então muito feliz de poder ter participado com vocês. E quando for a Rio Grande, mande um abraço para os meus amigos lá do vovô. Vou trazer as camisetas para vocês do Rio Grande. Pô, vou adorar, vou adorar. O Miguel até hoje não me deu uma de presente, eu vou adorar, né? E quando eu puder ir ao derby, eu vou ao derby com a camisa do Esporte Clube Rio Grande, com todo o prazer do mundo. Meu irmão, um abraço para você, bom descanso, foi uma alegria para a gente te receber. Peço desculpas aos nossos amigos ouvintes, nós não conseguimos fazer perguntas dos torcedores, mas esperamos poder ter representado todos eles nas perguntas que nós fizemos, né, Fernandão? E agora nós vamos dar atenção para eles, vai descansar, cuida dos gêmeos agora, dá atenção para a esposa e continua cuidando do Guarani, né? Tu falou aí, nós não conseguimos o objetivo e tal, e o carinho. Agora já foi. É porque nós vivemos algumas experiências, Farney, dramatizantes, tão ruins, recentes. Eu não vou tocar no ponto, não vou te botar nessa saia justa, não. Que quando a gente vê competência no cargo, a gente quer que fique.
Você entendeu? A gente quer que fique. Então, o que é bom para mim tem que durar. Tu falou aí, quero ficar aí no máximo 5 anos. Para mim, se o teu trabalho for bom, você pode ficar 20 anos no Guarani. Para mim, isso é o de menos. Tá? O que eu quero é o Guarani sendo bem cuidado, o Guarani tendo gente decente, gente honesta, não tendo quase 4 milhões de taxa de intermediação, de contratação de jogadores lançadas num balanço patrimonial. Isso me interessa. Né? Eu olho o Guarani de maneira muito mais ampla do que dentro do campo com a bola rolando. Aqui na rádio a gente aborda o Guarani em todos os aspectos. E aí, cara, você vai ser sempre bem-vindo. Cuida bem do nosso bugre aí, cara, e tamo junto. Se eu tiver que te cornetar, eu vou te cornetar. Não fica bravo, Perfeito. não. Um abraço, meu irmão. Bom descanso pra ti. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos deixar o Farney Coelho descansar agora. Ó, ele já até foi lá, né, Fernandão? Tá lá no clube, né, falando nisso. Coitado, pô. Disse que saiu de casa lá, foi pro clube, porque em casa não conseguiria e tal. Vou dar um corte aqui na cena. Vou cortar primeiro pro nosso fundo geral aqui, ó, e eu vou tentar ajustar um jeito de nós voltarmos pro ar, tá, Fernando? Com a nossa carinha horrorosa aqui, Deus né? me livre, né, Ortiz? Eu não gosto muito de ver a nossa cara, não. Jesus amado. E assim, deixar aqui realmente, Fernando, de verdade, o nosso pedido de desculpas a todos os nossos amigos ouvintes, né? Por não ter conseguido fazer as perguntas dele, mas nós tentamos prepará-los, né, nesse pré-entrevista para isso, porque não teremos o Farney falando conosco constantemente. Não é sempre, o período né, previsto para a duração da entrevista era de 40 minutos, nós ficamos com o Farney Coelho aqui 1h e 35 minutos, né, falando conosco. Né, extrapolamos aí em quase 3 vezes, e aí acho que a assessoria agora para liberar vai pensar mais 3 vezes. E outra, né, Ortiz, talvez o que a torcida... mas queria nomes, mas ele não vai falar nomes, ele acabou de falar que atrapalha muito. Se os jornalistas, né, Ortiz, influencers, essas coisas, falam o nome já atrapalha, você imagina ele falando sem ter o contrato assinado. Então, assim, ele explicou, né, Ortiz, o que pode falar de contratações. O Ortiz perguntou de posição, então ele foi explicando também. É um, jeito de claro. É um jeito de tentar tirar a informação. Então, né, mas o objetivo, acho que não é ele falar, porque ele falou, atrapalha as contratações. E eu falo isso, eu tento fazer nos grupos ali, falar isso, que atrapalha. E a torcida dá como as notícias aí, né, Ortiz, como se fossem certas, que o Guarani já está atrás de fulano, ciclano, e às vezes não é, às vezes não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica sem ter consumado, né? Por exemplo, você pode falar que não gosta do Guilherme Parede, aí já está contratado. Aí tudo bem, tranquilo. Agora vai contratar fulano. Eu posso até não gostar dele, mas agora eu tenho que torcer por ele. Sim, né? Lógico. Mas aí já diagnosticar o time se é bom ou se é ruim, se fulano é ruim, mas sem ter contratado, aí fica difícil também, né, Como é que nós vamos conseguir fazer esse diagnóstico, né, Fernandão? Não tem como. É difícil. Eu não consigo fazer um diagnóstico agora de se o jogador serve ou de se o jogador não serve pro Guarani. Eu acho que eu primeiro preciso ver o cara jogando. Claro. Né? Enquanto eu não ver primeiro esse cara saber jogando, quem que é, né, Ortiz, pra depois ver jogando ainda. Né? A gente não sabe nem quais são os jogadores, né, que vão ser Exatamente. contratados, né? Quanto mais se o cara é bom ou se o cara é ruim. Exatamente. Ah, mas vocês podiam ter apertado ele aí e arrancado os nomes e tal. Gente, não adianta. O cara é escolado, o cara não vai Ele soltar. não vai falar. Ele lógico. quase soltou um nome aí, né? E aí ele parou para pensar e falou, ufa, quase, né? E tal. Milagre, a gente não vai conseguir. Não. O que a gente consegue produzir é isso e agradecemos demais por podermos produzir esse tipo de conteúdo. Nós conseguimos pagar todas as perguntas dos nossos amigos, o Edinho, o Beto Toledo e o Cleitão, né? O Fernando conseguiu encaixar as perguntas que podia, o Ortiz acabou conduzindo, né, muito mais. Eu mesmo não perguntei quase nada. 80% do que eu gostaria de perguntar para o Farney, tá? Mas acho que, num primeiro momento, nós temos muito a comemorar pelo fato de, depois de muito tempo, né, quase 2 anos, voltarmos a ouvir alguém do Guarani Futebol Clube. E Ortiz é legal, porque ele explicou a história dele, né? Ele explicou como ele chegou no Guarani, explicou o que pode acontecer, o que ele pensa, né, Ortiz, do futebol hoje em dia. Pô, falou de como ele gostaria que fosse um CT da base. Então, assim, tem várias coisas que ele falou muito legais, que é um pensamento que a gente falava aqui, né, Ortiz? Muito pensamento do que o Farney falou, é o que a gente fala aqui agora, se vai acontecer ou não, depende dele. Ele vai lá dar as ideias, mas quem realiza mesmo é a diretoria, o CA e tudo mais. Então, deu para perceber o que o Farney pensa. Você pode discordar ou pode concordar, mas ele falou o que ele pensa. E agora, ó, consegui botar nós dois aqui, ó. Mesmo sem ter mouse, hein, Fernandão? Olha que filha da mãe, Fernandão, quem acabou de voltar Voltou. agora.
Que Era o Farney, a beleza, culpa hein? era o Farney. Era o Ortiz. Farney, né? Então agora eu até consigo ir lá pro chat. Sim. Né? Agora Consigo dá. passar pelo chat agora. Pessoal, a gente vai aqui registrar a passagem de todos vocês pelo chat. Não teríamos condição de fazer perguntas mesmo, tá? De maneira alguma. O Duzão, primeiro o Daniel de Santa Rosa de Viterbo dava boa noite. O Duzão também, Ortiz, estamos aqui na saudade do Brinco na Combirita e dos amigos bugrinos. Ótimo programa, obrigado. O Fernando lá, o Bugrino Feiticeiro, boa noite, família. O Lucas Castro, que é o Soul de 729 aqui, boa noite a todos. O Fernando de volta pedindo likes, muitos likes. O Alexandre Rosa dizia que estava sem imagem. Tava, Alexandre, eu não consegui nem pôr a vinheta de abertura porque o meu mouse sumiu da tela. E agora que o Farney foi embora, o mouse voltou, rapaz. Se eu soubesse disso, tinha tirado ele da tela antes, Exatamente. né, Fernandão? Obrigado, viu? Mas depois entrou aí a imagem, né? O Carlos Campos também, boa noite, bom trabalho a todos. O Giovanni de Júlio, grande Giovanni, estamos na audiência, 3 feras. Você sabe que o Farney Coelho, dependendo de um jeito, ele vira a abreviatura de Guarani Futebol Clube, né, Fernandão? Por quê? Se eu disser Grande Farney Coelho, quais são as Grande 3 Farney letras? GFC. É verdade. Né? Verdade. Então, tá em casa, né? Tá. Um abraço, viu, Giovanni? Tamo junto. O Eduardo Santos, lá de Piracicaba, boa noite a todos. Que seja um grande programa. A torcida agradece a presença do Farney. Espero que vocês tenham gostado. O Fernando, só jogadores habilidosos, intensos e com bons históricos recentes, falava para o Farney. Rádio Planeta Guarani, de Bugrinos para Bugrinos. Muito obrigado, Fernando. Mauro Dias, muito legal. Obrigado, Mauro Dias. O Roberto Beringuel, Ortiz, essa rádio é a melhor de Campinas. Boa noite. Trazer o Farney foi massa. Parabéns. Não, a gente tem que agradecer ao Guarani por ter cedido o Farney, né, Fernando? Exatamente. Primeiro, né? E dizer que hoje a gente prestou serviço para o torcedor de uma forma que a gente é habituado a prestar. Sempre fez, né, Quando a Ortiz? Rádio Planeta Guarani surge, ela surge para isso, né? Para tirar a curva da conversa, né? Para tentar pra ser fazer direto. a comunicação direta com o torcedor, né? Então, e acredito até, e não é uma crítica à imprensa não, acredito que o próprio Farney se sentiu mais à vontade, ele mesmo falou, né? Um papo legal, um papo sério e tal, mas descontraído, né? E aprofundado leve, também, né? né, Ortiz? A gente aprofundou vários assuntos legais ali. É lógico que a gente vai não agradar todo mundo, Só, né? com certeza. Mas Principalmente essa coisa de nomes, né, Ortiz? Nomes daqui, nomes dali. pois é. O Fábio Luiz Alves, boa noite, Bugrino de Praia Grande. Guarani precisa qualificar elenco, chega de passar sufoco. Temos Luca Martins, Mineiro, porque para que renovar com o Isaac, Caio Melo e Cauã Jesus? Olha que interessante. Pois é, por Ele isso que eu acabou de perguntei. dizer que esses 3 jogadores não têm sua situação definida com o Guarani. Né? Eu tenho a informação de que o Guarani já renovou com o Isaac. Eu não ia botar isso Sim, na lá mesa não. com ele agora, né? Não tenho para que fazer isso. Mas ele disse que os 3 dificilmente permanecem. Né? Quem está passando isso é a imprensa. Então nós podemos estar julgando o cara ou o trabalho do cara por uma informação oficiosa. Imprensa, né, é isso que eu tento combater nos grupos. Veio fulano, veio ciclano. Eu falei, gente... você é baba-ovo. Não é você baba-ovo. Não dá pra criticar. Você pode dar opinião. fulano é ruim, fulano é bom, mas o Guarani não contratou. Então não dá pra falar que sim tá fazendo um serviço ruim se não contratou. Tá demorando pra contratar. Pode ser, muita coisa vai se resolver agora, esse final de semana, que acaba a Série B. Então o Guarani vai... Cara, o mercado vai efervescer agora, Fernando. E é o que ele falou, né, Ortiz? Um jogador que custa 100 mil... Saiu na mídia, vai para 170. E aí fica difícil o Guarani contratar. E a gente sabe quem que é, na verdade. É exatamente isso, né? Então, velho, eu sempre falo aqui, né? E outra, tem um ingrediente que ele não trouxe ali naquela possibilidade de vazamento, que é o ingrediente empresário do jogador. Sim. Que muitas vezes também, né, planta a sua informação ali, né? Família também, viu, Ortiz? Vai ser bem difícil conseguir pagar todos então todos os chats aqui, viu, Fernando? Tem muita coisa. Mas muita coisa tem mesmo. Muita mensagem. Muita coisa mesmo. Ó, vou só registrar aqui, ó, o André Luiz Rodrigues, boa noite, Planeta, boa noite. O Denilton também, grande Denilton, o otimista. Fábio Ortiz, Fernando e Farney, boa noite, ótima resenha, obrigado. O Wagner Milanese, abraço pro Farney, tive o prazer de morar por 2 anos em Rio Grande, pude ir no campo do São Paulo e do Rio Grande, muito legal. Moacir Paranhos, boa noite a todos. Boa noite, Moacir. O Alexandre Rosa, eu queria que perguntasse ao Farney se podemos ter um Guarani mais vibrante que o Guarani que terminou o campeonato. Ele falou. Ele falou sobre isso sem a gente perguntar até, né, Fernando? Falou. Ele quer um time com mais pegada, né, Ortiz? Com mais... Sim. Até quando eu perguntei da liderança, né, que ele elogiou a liderança do Alan Santos, que é uma liderança mais de coaching e tudo mais, né, não fala palavrão. Foi delicado, né? Exatamente.
Dá licença aí, porra. E ele quer uma liderança diferente, né, Ortiz? Por isso que eu perguntei essa coisa. Deu pra ver que ele solta uns palavrãozinhos. Solta. O Farner é resenha. Se parar num bar pra conversar, Ortiz, vai longe, hein? Deus do céu. O Álvaro Gurgueira também respondeu sobre isso, né? Indiretamente. Ele disse que observa, mas não falou se pode contratar jogador do exterior, né? Sim. O Dantas, boa noite pra gente. Farney e amigos bugrinos, desejo sucesso no próximo Campeonato Paulista. Fica a expectativa que o nosso elenco traga boas vitórias para a família bugrina. Um abraço, Dantas. Fábio Luiz Alves tá bravo também. Torcida do Guarani não aguenta mais Isaac, Caio Melo, Cauã Jesus, jogadores sonolentos, não acrescenta nada. Chega e vocês renovaram. Bom, nós ouvimos oficialmente agora de que não renovou. Oficialmente não, né? Então, né, Fábio? O Fernando, tomamos 27 gols em 25 partidas na Série C, defesa toda extremamente frágil, precisamos trocar toda a defesa, e de certa forma será trocado. Ele disse que ficarão 3 zagueiros, né, o Fernando? E disse que vai contratar zagueiros, que vai contratar lateral direito, disse que deve contratar lateral esquerdo, se o Emerson envolver de alguma negociação, né? 4 ou 5 volantes, né? 4 a 5 volantes, vai contratar meia ou meias, e vai contratar 2 atacantes de beirada no mínimo e mais 1 ou 2 centroavantes. E aí você vê as contratações, né, Ortiz? Diz muito como vai ser o Guarani no que vem. Né? Você vê 4, 5 volantes, então não espere que o time do Guarani seja um time tão muito técnico, vai ser 4, 5 volantes, por quê? Vai ter essa pegada, duelo, ele falou muito no duelo, né, Ortiz? E a Série C requer isso mesmo, então o Fernando eu acho até caminho fala certo. aqui, Fernando, não dá para estender senão. O Fernando fala aqui que não é para desistir do Rafael Donato, né? Não adiantava a gente falar de nome, ele não confirmaria nada nesse sentido, tá? O Léo Trentin tava na escuta, obrigado, Léo. David Oliveira, porque não olha para o mercado argentino, colombiano, uruguaio? De certa forma ele falou que olha, né, David? Um abraço para você, tá? O Zé Carlos, 78, esse seu treinador não vai durar 3 jogos no Paulista, muito fraquinho. Nós falamos sobre isso, né? Ele falou, ele comentou, né? Confia sobre isso, né? Independente da amizade, ele confia no Matheus. Não só ele, como o departamento. E ele disse que ele não é amigo do Matheus. Ele disse que ele era amigo do presidente do Ipiranga, né? Que ele conheceu o Matheus porque trabalhou 3 ou 4 meses com ele no Ipiranga, né? Mas ele falou um pouco diferente quando contratou. Né? Ficou meio contradito aí, né? O Zé Carlos foi o que falou do treinador. O João Eduardo, Pierosi, Farney, Bruno Brígido, qual o percentual de chance de chegar no Bugrão? É o João de Barão. João, fiquei devendo, não tinha condição, tá? Desculpa. O David voltou porque renovou. De novo, David, não vou dar a mesma resposta que já foi dada, né? O Fernando disse que respeita, mas não concorda. Não vi nenhum jogador com potencial de fato para jogar no profissional. Minha opinião, discordo da sua opinião. Discordo completamente. Tá falando da base, né? Aí eu discordo, mas vamos embora. O Sidarcano. Técnico covarde, recua o time, não ganha derby, vai vir novamente jogadores de Portugal, continua a fazer vitrine para outros times. Acho que é o Sidemi lá de São Paulo. Tá bravo ele, né? Acho que ele está confundindo com o Rodrigo Pastana, né? Que não trabalha mais no Guarani, né? Até, né? Alexandre 716, boa noite a todos. O Farney salientou a importância de trazer jogadores mais fortes fisicamente para poder ganhar duelos, mas não seria importante também aumentar a estatura do elenco? Abraço. Acho que isso para mim está em complexidade física, né, Fernando? Aumento de estatura também. Ganhar né? duelos, um dos duelos importantes é a bola aérea, né? É o aéreo, né? Vamos seguindo aqui. Eu vou tentar registrar, tá, gente? Desculpa, não dá para estender. Não vou ficar na mesma pergunta de novo. Fábio Luiz Alves, perdão. Ele pergunta 15 vezes sobre as renovações do Cauã, do Isaac, do Caio Melo. Né? Exatamente por isso que eu perguntei, né? O Carlos Silva, como ele indicou Guilherme Parede, que desde 2023 não marca um gol e vive de departamento médico. Bom, sobre não marcar gol, gente, isso é análise da imprensa. Me perdoe, Carlos, eu não estou te contestando, não. Quem fala muito isso é a imprensa, né? Mas eu tenho que ressaltar aqui, Bruno Sávio chegou no Guarani vindo de 3 anos sem marcar um gol, né? O Pablo fazia 20 anos quase que não fazia um gol, fez gols importantes até no Guarani. Recentemente, o Bruno Santos, né? Quando foi contratado, a primeira coisa que a imprensa falou foi: pô, o cara fez tantos jogos, marcou só 3 gols nessa temporada, né? Então, o jogador só vai fazer gol se ele jogar. Se ele não jogar, ele não vai fazer gol, né? Carlos, desculpa, mas tá registrado. É jogador que alguma hora já demonstrou, né? Aquele velho coisa do Michel Alves, né? A aposta Michel Alves, né? Mostrou em algum momento, vai mostrar. E tá em baixa e vai pro Guarani. E nós não estamos aqui para defender o Farney também, né, Fernandão?
Vamos adiante. O Tiago Oliveira, boa noite a todos da Rádio Planeta, obrigado. O Carlos Saravá Axé, salve Ogum, salve Oxóssi, Guarani, amor eterno. Técnico covarde, não ganhou um derby e esse Farney é bom de conversa, mas resultado nada. Valeu, Carlos, é a sua opinião, né? Tomara que mude, né? Tamo junto, né? Ele voltou, muita conversa, pouco resultado, depois da risada. Tá registrado aí, né? O Fernandão. O Vitor Ramos, João Marcelo é possível por empréstimo? Eu não confirmaria e acho que não, né, Fernando? Acho difícil. Não é o perfil que ele quer, né, Ortiz? O perfil é jogador experiente. O Zé Carlos está aqui de novo dando dura, né? Vocês conseguiram perder os 2 derbys para Pinguela com vários meses de salário atrasado. É muita incompetência dessa gestão. O Vitor Ramos, 2704. Ixi, mudou aqui, Fernandão. Pulou a tela aqui. Tem algum plano para o Jairo no futuro virar técnico do Guarani? Bom, aí tem que conversar com o Jairo também, né, Fernandão? Se ele quer, né? Se é no momento. Numa entrevista que ele deu naquele podcast que o Farney deu, Ortiz, também na semana passada, ou essa semana, não lembro quando foi, o Jairo falou que tem pretensão, mas não agora. O Carlos Queiroz, fala, irmão, fala, Cargão, porrada, um abraço para você. O Chagas Alan, o porquê renovaram com o Isaac, tentando renovar com o Caio Melo, jogadores sem intensidade, vem do fracasso da Série C, qual a parcela dele no fracasso do quadrangular e qual o motivo da sequência do Matheus Costa? Bom, isso ele explicou, e sobre os jogadores ele disse que não estão renovados, né? Vamos embora, né? Mais gente xingando o Caio Melo aqui, o Carlos Queiroz, Cargão Porrada, o Narquiste, Caio Melo e Zé quer pedir para cair no Paulistão. Mais um aqui, vamos para a próxima. O David Oliveira, cadê os reforços? Ele disse, né, Fernando? Tem 4 contratados já assinados. Alguns apalavrados que ainda não assinaram e mais o Guilherme Paredes já anunciado. Né, exatamente. Então, nos próximos dias deverão pingar esses nomes aí, né? O Leonardo Ken, boa noite, Ortiz, Fernando e pessoal da rádio. Não sabia das transmissões ao vivo no YouTube. Muito tempo sem acompanhar vocês. Muito bom, eu me inscrevi no canal. Então agora não perde mais nenhuma, né, Fernando? Exatamente. Terça e quinta, por enquanto, nós estamos aqui no YouTube, tá? À noite. Leonardo, terça e quinta. Começa às 8 e vai geralmente até às 9h30. Hoje estendemos um pouco mais por conta do Farney, tá? Eu não vou mais falar do Caio Melo e do Isaac, tá, gente? Desculpem, já virei o tema aqui, né? Vamos tentar registrar a maioria aqui, né, e tal. Pelo menos citar o nome das pessoas, né? Essa aqui eu já li também. Na minha opinião, é o Narquiste. O Guarani deveria manter uma espinha dorsal, além do técnico, deve ficar o goleiro e o lateral, o Kelvin, os 2 zagueiros, o Torres e o Cauã Jesus. De resto é fazer a limpa. Uma opinião completamente diferente da maioria dos torcedores que está registrando aqui, né, Fernandão? Não sei como não xingaram ele aí, Ortiz. Né? Mas tem que ser respeitado, é isso aí. Vamos para próximo. O Fábio Luiz Alves, a mensagem dele foi apagada. O Denilton, o Guarani precisa parar de ser uma fábrica de moer técnicos. Vamos ver se temos mais alguém que eu não citei aqui ainda, Fernandão. Os que eu já citei, gente, desculpa, eu vou passar, tá? Eu vou passando mesmo, tá? Não consegui ver o começo da entrevista. O Cadi, Lucão, Gabriel Silva e Cauã Jesus continuam no elenco para o ano que vem. Algo foi comentado pelo Farney no início do programa, pela quantidade de volantes que ele falou que vai contratar, né, Fernando? Acho que a maioria não, né? Foi talvez, acho que a minha primeira pergunta, né? O que ele faria com esses jogadores que têm contrato aí. Ele tá tentando, né, gente? O que o Matheus não for usar, ele tá tentando colocar em outro clube para não ficar ali. Então, ele explicou. Ele não explicou nominalmente, né, Ortiz? Quem vai, quem não vem. Acho que só o Yuji e o Cauê, que ele falou que vai ser prestado também. O restante ele não falou. Acho que ainda não conseguiu. A maioria aqui, gente, tem várias mensagens das mesmas pessoas, né? Então eu estou passando nos que eu já registrei, tá? Marcelo Rodrigues, fora Isaac, tá registrado, como diria Leandro Boles, né, Fernandão? Tá registrado. O Mael Delícia. Opa, João Vitor tem jeito ainda? É um atleta do Guarani hoje, né, Fernando? Atleta do Guarani, né? 100% do Guarani. Não sei que. Felipe Sobreira, parabéns, Farney. Belas renovações do Isaac, Caio Melo e Cauã Jesus. Gênios da bola. Tem muito a agregar ao elenco. Não sei se ele está falando sério ou está sendo irônico, né, Fernando? Mas está registrada a mensagem do Felipe Sobreira, né? Está registrada, é isso aí. Não é oficial, gente, é só isso. Rodrigo Oliveira é um nome que eu ainda não citei, né? Parabéns pela entrevista e que 2026 seja promissor para o Guarani. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo.
Juliane Cabreira tá perdoado. Acho que tá nos perdoando aqui de não termos lido as mensagens, né, Fernando? Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Muito obrigado, viu, Juliane Cabreira? O Edson Ferreira, vamos, meu bugre. Vamos, estamos torcendo muito, Edson. Aqui o que a gente mais faz é torcer, cara. Gilberto Vieira Brene, boa noite, amigos planeteiros. Esse Farney é muito bom. Parabéns pela entrevista, Ortiz e Fernandão. Cara, ele é diferente. Isso eu posso dizer. Ele é muito diferente, tá? E pensa muita coisa que a gente pensa, né, Ortiz? Muita coisa, Coisa né? que ele fala assim, a gente tem que gastar mais com o quê? Com goleiro e centroavante, pô. É tudo que a gente fala há muito tempo, né? E zagueiro, né? E lateral esquerdo. Tem mais, vai. Rafael Godoy, boa noite, Ortiz, Fernandão. Que entrevista top. Que as pessoas que trabalham com ele aprendam com ele transparência, falar o que realmente está acontecendo e receber os torcedores. Torço muito, Rafael, de verdade. O Edson Ferreira, boa noite, Ortiz, de Brasília. Ô, Edson, um abraço pra você. João Flávio Mendonça, boa noite, Ortiz, Fernandão, abraço. Manda um abraço pra ele aí, Fernando. João Flávio Mendonça. Grande abraço, João Flávio Mendonça. Ó, o Bugrino aqui. O Bugrino agora tá lá no Bugricast também, não tá? Tá né? participando lá. Tá lá no Bugricast lá também. Vai fazer entrevista com... Vai poder entrevistar o Farney lá com o Gordão, né? E os dois, acho que semana que vem, se eu não me engano. Eu vou estar acompanhando. Nem que seja depois, porque provavelmente eu esteja fazendo programa na hora. Depende né? da hora. Salve Ortiz não foi o Toledo, foi o Lovato, né? O Farney realmente nos entrega um ar de profissionalismo, é confiar nas palavras e no trabalho. Vamos nessa, né? O Bugrino, um abraço pra você, meu irmão. Acho que é Robert o nome dele, né? Robert, exatamente. Robert, revelaram lá no Robert. Né? O Angelão, boa noite, Ortiz, Fernando, sem palavras. Parece que vocês estavam entrevistando um Ortiz, um Fernando ou qualquer torcedor de alma bugrina. Ele já entrou dentro do que é ser Guarani. Legal ouvir o Angelão falando isso, porque o Angelão é bem corneta, viu, Fernandão? É bem corneta. Um grande abraço pro Angelão. Gente boa demais. Gente boa. Zé Ferreira, show de bola, resenha muito boa. Parabéns, Ortiz. Fernandão também, Edinho, Beto, Coitão, todo mundo participou, né? Carlos César Marcelo, é o Carlos lá de Garça, ótima entrevista. Obrigado, Carlos. O Farney, o Fábio Luiz Alves registrando, já passei por ele, mas vou registrar mais uma. O Farney ainda falou que tem 3 grandes rejeições da torcida, graças a Deus, fora do Guarani: Isaac, Caio Melo e Cauã Jesus. Bom, aí você está interpretando também, né, Fernando? Ele não falou que estão fora do Guarani. Não né? falou que estão fora, nem mas que não tá falou dentro. que tá dentro também. Né? Mas ele entende, isso já é importante, né? Que tem ele rejeição. entende que tem muita rejeição. Exatamente. E até abordei com ele um fato, Fernando, que é assim, de termos 35 inscrições agora, se isso deixaria mais jogadores, né, que já tem contrato vencendo e tal. Ele disse que não interfere em nada, que ele continua mantendo a mesma linha de corte de 12 jogadores ali, né? Se caso sobrar e não conseguir encaixar ninguém, né, Ortiz? E a uma hora precisar, inscreve, né? O Fernando Guimarães, meu eletricista favorito. Parabéns a toda a equipe. O Guarani só ganha com uma entrevista assim. Espero mesmo. Seria muito bom voltar a produzir esse tipo de material, Fernando. Foi para isso que nós surgimos, aliás, né? Exato, Ortiz. É colocar o torcedor, né, Ortiz? É que eu falei, muita coisa eu fui ouvindo durante a semana, quando a gente anunciou que o Farney viria. Fui olhando o chat aqui também, a demanda, né, Ortiz? E fui tentando fazer as perguntas que o torcedor o torcedor ele está preocupado muito com o jogador que vai ser contratado, com mandar o treinador embora, né, gente? Isso aqui ele fala a todo momento nas entrevistas que ele dá para a imprensa, né? A gente quis o que nós tiramos hoje, né, de substrato de Guarani, de estrutura, né, do que ele pensa, de qualidade de seu treinamento, né? Ele deu... Eu não sei se eu concordo, mas na opinião dele, de por que não ter o CT lá em Barão Geraldo para base melhorado. Sim. Ele diz que considera muito longe, a não ser que se construa alojamentos lá pra e tudo mais. Lá, né? Então, acho que a gente tentou, Fernando, fugir um pouco das perguntas que a imprensa tradicional faz a todo momento. Até porque hoje ele deu uma sensacional entrevista para o Elias Aredes. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Mas hoje nós tentamos não abordar nenhum tópico do que ele já tenha falado com a imprensa tradicional, né? Acaba uma coisa repetida, né, Ortiz? Mas daí não tem como também, né? Tem coisa que não é da alçada dele. Eu tinha que perguntar se ele vai contratar goleiro. Não, ele falou até de SAF, né, Ortiz? Falou... E eu queria me aprofundar, mas aí eu ia ficar meia hora só nesse tema.
viu, Fernando? Ia embora meia-noite. Deus do céu. O Wagner Milanese está agradecendo a gente também. Uma entrevista fantástica. Fala mais do que simples nomes de jogadores. O futebol e principalmente o Guarani precisa de muito mais que isso. Concordo, Wagner. Assina embaixo. O Renato Rangel. Boa noite, jovens amigos planeteiros. Ótima resenha. Gostei muito. Parabéns, Rádio Planeta. Obrigado. João Freitas 3483. Ortiz, excelente resenha. Obrigado, João. Atílio Gregório. É o Atílio lá de Portugal. Boa noite, Planeta. Madrugando para acompanhar vocês nessa bela entrevista. Obrigado, Farney. Parabéns ao Planeta. Obrigado, Atílio. Fortunato, Acácio Fortunato, parabéns pela excelente entrevista. Vocês são demais. Hoje sempre Guarani. Nós não somos tudo isso, não. Mas de vez em quando acerta umas coisinhas, né? De vez em quando, né, artista? O Marcelo Rodrigues está dizendo aqui que você é a cara do Lorenzetti, ô Fernando. Deus me livre, gente. Ô, louco. Deus do céu, hein? O João Freitas até... Arrisco se esse cara estivesse no lugar da Ratazana do Pastano, o Guarani estaria no mínimo na Série B. Aí é futurologia, né? Eu acho que as chances seriam maiores, tá? O Carlos César é o Carlos lá de Garça, faltou explorar dele qual o percentual do elenco do Paulista ficar para a Série C. Mas acho que nós falamos nisso no momento em que nós falamos de planejamento para a Série C até, né, o Fernando Lovato. E outra, na primeira entrevista, naquela coletivona, ele fala que ele terá no máximo 3 ou 4 jogadores, no máximo, que possam vir apenas para jogar o Campeonato Paulista, né? Ortiz, eu vou dar um exemplo do Giovanni Augusto. Lembra quando o Giovanni Augusto veio? Ele veio pro Paulista, se eu não me engano. Sim, e acabou ficando 2 anos. Exatamente. Apesar que era Série B, era diferente. Concordo. Um jogador, às vezes, não quer jogar Série C. Acontece. Mas o planejamento é esse, é trazer o cara pro Paulista, um atrativo, e tentar convencer o cara de ficar pro final do ano. Esse é o objetivo. É isso aí. O Edson Ferreira pergunta se nós vamos cobrir o Sub-17 lá em Brasília. Dificilmente, né, Fernando? Nós não temos condição de ir para Brasília. Se tiver transmissão, nós vamos acompanhar e sempre noticiar na nossa programação, né? Só uma deixa, Ortiz. Amanhã tem Sub-20 na Conecta Fute, semifinal contra o Santo André, lá em Santo André. Pois Então vai jogar uma galera do Sub-20, Sub-17, tá tudo treinando, viu? Tá todo mundo treinando. O João Eduardo Pierosi pergunta quem são os 4 que já têm contrato. Bom, se eu tiver que chutar... Vamos chutar, né, vamos Fernando? chutar. Se eu tiver que chutar, eu diria... Ele falou que o goleiro não está assinado ainda. Não está assinado. Né? Então, o Fernando Miguel está dando um pouquinho de trabalho Sim. para assinar, né? Mas o Maurício Augusto... Para mim Maurício é um dos Antônio. nomes. Maurício Antônio, perdão, é um dos nomes. É um dos nomes que eu acho. O William volante Farias. William Farias é um dos nomes. O meia lá do O Pavani. O Pavani é um dos nomes, né? E para mim, né, chutômetro total, o Maranhão centroavante. Que aí tem a possibilidade até de negociação. Sim, envolvendo o Kelvin, que surgiu hoje e tal, né? Não foge muito disso, viu, o João? Até eu falava, né? O Guarani já tinha 4 jogadores com contrato assinado. E ele repetiu o mesmo número, né? E tem também, talvez, não seja o Maranhão, seja o Jonathan Costa, que foi falado essa o Jonathan Costa, zagueiro, verdade. Pode ser ele, já o assinado, sim, né? pode Inclusive, né? Que é daqui de Campinas. Sim, até. ele é nascido aqui. Então, eu acho que é ele até, viu, Fernando? Acho que o Maranhão ainda não tá. Pode ser. Tá? Mas nós estamos chutando, viu, gente? Nós estamos chutando, tá? O Álvaro Gurgueira disse que hoje valeu o programa. Mas porque a imagem do Lovato é invertida. É para quando eu virar para cá, o Álvaro, não parecer que eu tô olhando para a parede, né, Fernandão? Exatamente. O Ortiz tinha feito um layout aqui direitinho, mas o Fernandão... o mouse sumiu também, pô. E o Fernandão não coube aqui, a ralada da parede. O Fernando ralou minha parede lá, uma parede recém-pintadinha, rapaz. Obrigado, viu, Álvaro Gurgueira? Mas é só tecnicamente mesmo. Você quer que eu desinverta? Agora eu tenho mouse, agora eu consigo mexer aqui, Fernandão. Quer ver? Ó, eu vou virar você, tá? Quer ver? Ó, vou virar o Fernandão. Transformar. Inverter na horizontal. Pronto, ó. Álvaro Gurgueira, atendido o seu pedido. Olha lá. Ó. Tá olhando pra... Olha lá, ó. Olha pra mim, Fernandão. Olha lá, ó. Vambora, né? Mas não é bom disso, gente. Ô Álvaro Gurgueira, um abraço pra você. Não faz pergunta difícil, rapaz. Mas não é bom disso. O Zé Ferreira, eu sou... o Zezinho da Lagoa, é verdade, Zezinho da Lagoa. Um abraço pra você. Saudade do Fernandão na Combirita. Abraço pra vocês, vocês são top. Fernandão, paramos o chat. Não registramos mais ninguém do chat, né? Já falamos, João Flávio, do William Farias. É um dos 4 nomes que nós chutamos aí, tá? Agora, eu vou ver se tem alguma coisa no nosso WhatsApp. Sim. Pode ser, Fernandão? Pode, Ortiz. Rapidinho, porque a minha mulher já chegou também. A mulher deve estar com fome, hein? Ó, vamos pro WhatsApp agora. O Gustavo, o Bugre em Foco hoje tá sem imagem. Não tá, Gustavo. Foi só o comecinho, né? Que a gente deixou
sem conseguir, porque eu não passava, não conseguia conseguia achar o mexer o ponto do mouse. mouse, gente. Eu não soltei as vinhetas por isso, tá? O César Costa, boa noite, César Costa. O Guarani tá com categoria de base pra quê? Pra ser berço de outras equipes, por isso o time tá cada vez mais em decadência. Todos os elencos de sucesso do Guarani tinham no mínimo 8 jogadores da base, agora é só refúgio de empresários e a base funciona somente para outras equipes. Lamentável. Valeu, César Costa, um abraço pra você. Rodrigo do Jambeiro, boa noite, Ortiz, Fernandão e amigos planeteiros. Escutei a entrevista atentamente. Primeiramente, parabéns, excelente entrevista e objetiva. E sobre o Farney, quero que fique no Guarani por muitos e muitos anos. Abraço. Bom, ele disse aí que no máximo 5, né, Fernando? Mas depende da bola, né, Eu Ortiz? posso dizer pra você, a única resposta do Farney que eu não gostei foi a resposta da condição para o processo eleitoral. O processo eleitoral. Para mim, ele deixou claro, ele só fica se o Rômulo Amaro ganhar a eleição, né? Eu a gente também não muito, quis aprofundar isso, né, eu Ortiz? até dei uma argumentada e tal, ele não quis ouvir, deu para ver que incomodou, né? Então eu não segui no tema, deixei ele muito à vontade, claro. Ele frisou claramente ali, eu sou muito fiel a quem me deu a oportunidade, né? E tal. Então para mim ficou claro, ele não tem interesse em continuar no Guarani em caso de vitória da oposição. E até tentei tranquilizá-lo, a ideia nem era tumultuar, tranquilizar, era dizer assim, pô, você é um cara que fez um trabalho tão legal que as duas chapas estão apostando em você, fique, né? Sim. Mas ele não quis muito ouvir. E a gente, obviamente, entende tudo isso, né? Exato. Foi a única resposta dele que eu, de fato, não gostei. Porque eu acho que o cargo dele não é um cargo político. Não deveria ser assim, né? O cargo dele não é um cargo político, né? Então... Mas tem a coisa também da gratidão, né, Ortiz? Mas ele trabalha pro Guarani, não pro Rômulo, quem né? o contratou foi o Guarani, né? Sim. E o Júnior Pádua aqui, a última no WhatsApp. Boa noite, Ortiz, Fernandão. Ótimo programa. O Farney foi bem claro e com boas ideias para o nosso Guarani. Farney tem alma bugrina. Eu não vou perguntar para que time ele torce, né, Fernandão? Não seria nem honesto de minha parte fazer isso com ele, né? Mas torce para onde trabalha. O que importa para mim é que ele trabalhe bem no Guarani. Né? Pra quem ele torce, pra mim, cara, né? A competência tá acima de qualquer outra coisa. Tanto vamos faz. torcer, né? Gente, quero agradecer, são 22 horas e 10 minutos, nós estamos há 2 horas num programa que duraria 1h30. Nós tínhamos, a princípio, 40 minutos de entrevista, nós tivemos uma entrevista de 1h30 de duração. Obrigado à assessoria de imprensa do Guarani, ao departamento de comunicação. Obrigado ao Guarani por ter cedido também, né? Porque sem o aval da diretoria do Guarani, a entrevista também não teria acontecido. Eu espero que a gente tenha conseguido produzir um material de qualidade, espero que a gente tenha trazido alguma coisa diferente do Farney Coelho para o torcedor do Guarani. E, Fernando, só posso te agradecer muito, mas muito mesmo. E eu fiquei devendo a sua vinheta, Fernandão, né, na abertura do programa. Vamos ver. Você está preparado aí, Fernandão? Estou preparado, vamos ver. Vai chegando ele para os comentários aqui na Rádio Planeta Guarani. E muita visão de jogo, coração da Rádio Planeta, comentário sensato, gigante Fernando Lovato. Aí, Fernandão, foi um forrozinho pra você, tá vendo? Eu vou sair dançando toda vez aí, Ortiz. Foi um forrozinho pra você, né, Fernandão? Gostei, obrigado, Ortiz, gostei. Esse é o único programa que não tem vinheta na entrada e tem na saída. Né? Infelizmente, cara, não sei o que aconteceu. O Fernando é testemunha aqui, cara. O meu mouse simplesmente sumiu. Se você soubesse o trabalho que deu pra botar os áudios do Beto, do Coitão. Se sou eu já tinha me perdido inteiro. Do Edinho, né? Aliás, eu já me perco inteiro, né, Ortiz? Sem mouse, então. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Não dá, vai esperar que o pessoal tenha ficado as 2 horas, né, no ar e tal com a gente, né? Mas tivemos aqui uma baita participação dos nossos amigos. Quer ver? Vamos ver aqui o número total. 618 visualizações, Fernando. É um número fantástico, né? 115 likes. Pô, sensacional, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado a todos vocês, viu? Esse é o nosso Bugre em Foco. Nesse período a gente está adaptando a nossa programação, né? O Bugre em Foco vem às terças e quintas, segunda, quarta e sexta nós estamos ao vivo na Rádio Planeta Guarani, sempre às 8 da noite. Fernandão, agora eu vou devolver você para Dona Mara. Dona Yara tá bem, né, Fernandão? Tá bem, graças a Deus. Manda um beijão para Dona Yara, pro seu Luiz, tá? Só contando, foi pra praia. Que beleza. Dona Yara, seu Luiz e minha irmã Andréia. Sabe o que aconteceu? Minha irmã voltou com virose, meu pai deu uns tombos lá e que não aconteceu nada. Sua mãe voltou de boa. Sua mãe voltou inteirona, sensacional, né? velho.
Manda um beijão pra ela, viu? Pode deixar. Manda um abração pro seu Luiz também e um abraço pra dona Mara. Obrigado por emprestar você pra gente aqui. E agora nós vamos embora. Dá um tchau pra todo mundo aí, Fernandão. Gente, mais uma vez, obrigado a participação de todo mundo. Obrigado aí ao Farney também que participou com a gentileza. Obrigado ao Guarani também que liberou ele, porque ele não ia participar sozinho sem a liberação do Guarani. Então, obrigado pra todo mundo aí e vamos pra próxima. Vamos junto, gente. Valeu, gente. Obrigado mesmo de coração, tá? Acho que hoje à noite ainda eu boto na reprise lá na rádio, mas tem pra você ver a qualquer momento no YouTube também, tá bom? Obrigado de coração a todos vocês que nos acompanharam, espero que vocês tenham curtido. Essa foi a nossa entrevista aí com o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. E eu repito, a Rádio Planeta Guarani foi criada para isso, para trazer o Guarani mais próximo do torcedor do Guarani. Quando a gente consegue, a gente fica feliz e satisfeito. Espero que tenhamos conseguido, tá? Obrigado a todos pela interação, desculpem mais uma vez por não conseguir fazer perguntas, tá? Obrigado mesmo, WhatsApp, chat bombando, muitos views aí na transmissão, muito obrigado de coração e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!